Fala galera, Diego Ribas, direto de Vegas, mais uma edição do podcast, edição especial, gravado diretamente de Las Vegas, nos estúdios Outbox Media Vegas, melhor estúdio de podcast da cidade de Las Vegas. Se passar pela cidade, quiser gravar um podcast, link deles está aqui na descrição, assim como os links da GFight e o link os links das redes sociais da nossa convidada, ilustríssima Norma Dumont. Tudo bom, Norma? Tudo bom, Diego. Como é que tá? Tudo ótimo. Obrigado por ter vindo, aceitado de prontidão esse convite. Aliás, o convite foi feito antes da sua luta, né? Foi. Você me mandou antes da luta. Aí você falou, vamos. Aí, óbvio que na cabeça de lutador, a confiança que você venceria era clara. Sempre. Aí, mais uma dúvida que me apareceu depois, inclusive. Se você tivesse perdido, você teria vindo? Sim. Tranquilamente. Tranquilamente. Porque eu acho que faz parte do trabalho. A gente tem que saber que, cara, vitórias e derrotas faz parte do trampo, né? Se você só aparecer quando você ganha, se você tá bem, isso demonstra, primeiro, uma fraqueza muito grande mental e demonstra, talvez, que você não está satisfeito, vamos dizer assim, que você não está satisfeito, talvez, com o seu trabalho. Porque a vitória e a derrota, ela pode acontecer ali, você fazendo tudo certo ou não. Pode acontecer. E é isso. Já aconteceu no passado. Como já aconteceu. E aí você tem que chegar no outro dia e agir exatamente com a cabeça erguida e chegar e falar, não, foi isso e tal, mas acontece, e até um bom momento para você explicar talvez o que você sentiu ali dentro, o que aconteceu. Eu acho extremamente válido. Não se preocupem que se um dia eu perder, eu não vou aparecer, gente. Eu estarei com a minha cara aqui do mesmo jeito. Talvez com algum inchadinho, porque agora tá suave, né? Nada, absolutamente nada. Eu não sei que dia vai pro ar esse podcast, né? Como você percebeu, até a gente tá falando em off, tô gravando um monte de coisa. Até porque semana que vem eu vou pra Nova York, pra UFC. Então não sei, mas sua luta foi há 2 dias, hoje é segunda. Já reviu a luta? Já sim, com certeza. Revi a luta e exatamente a conclusão que eu tive no momento lá foi a conclusão que eu tive depois. Acho que não foi uma performance brilhante, nem minha, nem da Kathleen. Acho que a gente... Vamos dizer assim, uma luta de extrema importância. A posição de ranking, uma possível possibilidade de um title shot depois. Então eu acho que ficou ali as duas um pouco, vamos dizer, cada um na sua área, né? Tentando trabalhar a sua área. Eu tenho muitas coisas para falar sobre essa luta que eu acho muito importante. Por exemplo, eu fiquei esperando, inclusive, uma Kathleen mais agressiva. Eu achei que ela ia vir mesmo para ganhar a luta e não para não perder. Ela não veio e eu também acabei que eu fiquei esperando, tipo assim, mas ela não ia atacar, ela geralmente ataca mais, é mais agressiva, ela não veio, ficou esperando, ela ficou contando que ela ia perder 3 minutos e 30 e ia ganhar em 1 minuto e meio, que ela ia ser o suficiente, jogar com a regra debaixo do braço e tentar fazer com que isso fosse suficiente para vencer. Então, o resumo final que eu tenho para essa luta é assim, era uma luta importante, nem sempre a gente vai conseguir dar um show ali dentro, porque ainda mais quando vai chegando nesses momentos, mas era uma luta que impossível alguém dizer foi roubado ou questionar o resultado, sendo que nenhuma das duas fez para, tipo, firmar o toque e falar assim, eu ganhei essa luta e ponto final. Eu acho que ficou assim, eu fiz o suficiente para minha estratégia vencer, ela fez o suficiente para a estratégia dela vencer, mas nós deixamos claramente para os juízes decidir. Então, eu levantar a mão agora e falar, fui roubada, fui injustiçada, porra, você cedeu 3 minutos e 30 de costas para a grade com medo de sair na mão. Será que é o momento de você falar isso? Ou será que você pode simplesmente falar assim, olha, eu acho que eu fiz o suficiente para ganhar, mas eu também deixei a desejar. Eu acho que isso aí é onde você vai buscar a maior evolução. Porque se eu tivesse perdido, eu teria falado a mesma coisa. Eu acho que eu fiz o suficiente para vencer, mas eu deixei na mão dos juízes e deixei uma decisão um pouco aberta e por esse motivo eu perdi a luta. Eu teria tido essa atitude, ao meu ver. E por ela não ter tido essa atitude, te incomodou a atitude que ela teve? Não. Eu acho que assim, quando a gente perde, todo mundo chora, é normal, entendeu? Eu não tenho nada, absolutamente nada contra a Kathleen, nada. Eu acho que, ela e o Dedé são pessoas incríveis, boa pessoa mesmo. E é normal o choro, mas eu acho que você tem que ter na consciência que quando você vai reclamar de alguma coisa, você tem que ter feito muito para merecer. E uma coisa é ela dizer assim, olha, eu não concordei com o resultado. Perfeito, é normal, acontece. Ela achou que ela fez o suficiente para vencer. Outra coisa é ela dizer, eu fui roubada, eu fui injustiçada.
Irmã, você cedeu. Eu controlei 1 minuto e meio por cima. Você foi controlada com expressão de medo e colada na grade por 3 minutos e 30, com medo de tomar um golpe. Com medo, expressão de medo. A Kathleen estava com expressão de assustada na luta. E de costas pra grade, sem arremessar um ataque, sem fazer nada, esperando 1 minuto e meio para eu atacar. Então, assim, não acho que foi uma grande performance nem minha, nem dela. Mas eu acho que você botar a cara pra falar que você foi roubada, você tem que provar exatamente aonde foi que você ganhou tão claro que você foi roubada. Porque eu não vi. A grande questão pro jurado bater a cabeça foi o segundo assalto, né? Claro, e aí eu vou dizer, vamos lá. Eu achei engraçado, alguém me mandou, ela postou, né, óbvio, ela tem que postar, se justificar, postar, né, o que ela, o sentimento dela, mas alguém mandou um comentário de um cara falando exatamente assim pra ela. Kathleen, você ficou 3 minutos e 30 de costas pra grade, sendo golpeada e não produzindo nada, e depois 1 minuto e meio você derrubou e também não fez nada no chão. Então, na minha visão, também a Norma ganhou. E ela pegou e falou assim, tá, mas o que a Norma fez, o que ela fez nesses 3 minutos em pé também de fantástico pra levar o round? Nada, igual você não fez nada de fantástico no chão pra levar o round. Então a gente deixou na mão dos juízes. E aí? Aí vamos lá. Minha visão, que eu já falei, né? Eu acho que eu até falei isso com você. Pra mim, MMA é dano. Essa é a regra. Porque nós não temos uns pontos claros. A queda não vale 1 ponto, queda não vale 2 pontos. Tem que ser uma conclusão clara. Ali não teve uma conclusão clara, entendeu? A partir do momento que eu fiquei 1 minuto e meio no chão controlando, tudo bem, mas você ficou 3 minutos e 30 de costas pra grade, andando pra trás com medo. Você também cede a luta. Você tá entregando o round. Você tá deixando, tipo assim, eu vou dar o último tiro. Se der certo, deu. É o que você tá fazendo. Eu entendo a sua análise. Conversei com o Dedé, conversei com o Diego Lima. Entendo a análise de todos. Eu acho que foi... o fiel da balança foi o segundo assalto. Mas um ponto importante do que você falou, que é disso que eu gostaria de saber, na altura do campeonato, você tá com, sei lá, 6 vitórias seguidas? Sim. Top 4, ganhou da top 3. A um passo disputar o cinturão. A expectativa era justamente que a luta fosse mais agressiva pelas duas, Sim. pelo ranking das duas. Mas, como você tá aqui, eu te pergunto, por que você acha que você, entre aspas, lutou com freio de mão puxado? Eu vou te dizer que eu não senti que eu estava com freio de mão puxado. Eu senti que eu estava esperando um pouco mais agressividade. Tanto que eu andei o tempo inteiro, se você olhar, eu tô cercando ela contra a grade. O tempo inteiro eu tô assim, cadê a Kathleen? Entendeu? Eu achei de verdade que, por ela tá ali pra defender a posição dela e por a Kathleen ser uma atleta extremamente aguerrida, agressiva, geralmente ela vai pra frente, ela briga, ela tenta dar golpe, ela tenta derrubar, ela propõe a luta. Eu imaginei que ela iria fazer isso. E eu fiquei ali, tipo assim, cadê? Tipo, o que tá acontecendo aqui? Tipo, ela não vinha, ela ficava pra trás, ela colou na grade em vários momentos. E eu, tipo, demorei pra falar, tipo, tá, ela não vai vir, então eu vou ter que bater nela. Realmente ela não vai andar pra frente. E eu acho que esse start que demorou um pouco pra vir, assim, meu de falar, eu preciso bater nela, porque ela não vai me bater. Ela não vai jogar aqui, ela tá com medo de ser golpeada, tá com medo de tomar um golpe duro. Então ela não vai vir, ela vai ficar ali segurando até o momento em que ela tentar dar um bote pra tentar definir o round. Você não acha que o fato de você ser uma contra-golpeadora com um alto índice de efetividade no contragolpe? Porque se eu fosse analisar, não sou lutador, tá? Mas se eu fosse botar no papel, eu falar, eu não vou pra cima da Norma. Porque quando as atletas não vão, a luta fica mais Norma e você é mais morna, não Norma, morna. E você é mais vencível, porque quando as meninas vão pra frente, é que é aí que elas tomam flashdown e tal. Sim, eu acredito que sim. Acredito que esse receio também, por exemplo, a única atleta que veio mais pra frente, marchando e trocando porrada foi a Irene. E a gente viu de fato, né, como que ficou o rosto da Irene, a sequência de contragolpe, o volume de golpes foi muito alto. Então eu acredito que sim, eu acredito que teve um certo receio de marchar pra frente, de golpear e ser contragolpeado. E eu até, quando saiu da luta ali, né, eu tava conversando com o Marco Túlio, o Cat, o Diego, eu falei, olha, daqui pra frente a gente vai ter que bolar estratégia pra fazer as meninas abrirem o jogo, porque nenhuma vai jogar golpe em mim, em vão. Não vai, porque ela sabe, meu tempo de reflexo é muito alto. Então a hora que elas jogam, eu tiro, sai por milímetro e eu pego junto. Então eu sei que daqui pra frente ninguém vai atirar golpe em mim. Mas já não é daqui pra frente, já tem um tempo. É que a Irene... A Irene é diferente. A Irene eu vou te falar que eu tenho apesar de não ter amizade nem nada com a Irene, eu tenho um respeito gigantesco por aquela mulher, porque
ela sabia que ela ia ser acertada também e ela, tipo, foda-se, eu vou. É diferente, é um atleta diferente. Então, mas já faz algumas lutas que os atletas se ligaram a isso. Uhum. Ninguém vem muito, né? Ninguém joga Porque muito. não faz sentido, não. Não indo, a chance de vencer é maior e até de levar menos danos também, enfim. Mas aí o que acontece? Tem alguma luta, muita luta vai pra decisão, abre a chance de ser uma decisão dividida. Sim. Então, ó, se você identifica isso na sua estratégia, como você mencionou, é algo que você precisa acrescentar. Sim, e eu falei isso até com os meninos. Eu falei, eu acho que eu vou ter que começar a botar até o jogo mesmo de wrestler pra atacar, porque eu tô tendo que usar o wrestler só defensivo. Porque ninguém troca, vai trocar Com comigo. a Germânia você botou pra baixo. Foi, aí a Germânia eu botei pra baixo. A Germânia eu usei o wrestler ofensivo, né, pra botar pra baixo. Usei o jiu-jitsu ofensivo. E só que aí toda vez que vai casar uma luta eu já falo, putz, essa aqui provavelmente vai ficar tentando me clichar e tal. E aí eu tava usando muito pra defesa. E eu falei isso com os meninos. Eu falei, cara, eu acho que a gente vai ter que começar a botar o wrestler ofensivo em jogo, porque ninguém vai jogar golpe em mim. Elas não vão jogar golpe em mim. Eu já entendi isso. E eu acho que essa luta da Kathleen deixou isso muito claro, assim. Eu acho que foi a luta que deixou mais claro isso pra mim. Que a galera já entendeu que eu sou mais rápida e que eu tenho a mão rápida e forte. Então, não vamos pra esse jogo. Não vamos trocar e vamos tentar segurar na grade, vamos tentar derrubar e cair por cima, vamos tentar fazer alguma coisa pra ganhar na decisão ali, pra poder ganhar o jogo. Então, é uma coisa que eu fiz quando eu desci da luta, eu conversei com os meninos e falei, a gente vai bolar uma estratégia porque a gente vai ter que abrir brechas de outra forma, porque só pegando de mão vai ser difícil. Dificilmente agora eu acredito que a galera vai jogar golpe em mim assim. Vai ficar... E aí é um problema, porque cai a culpa sobre, tipo, a luta ir pra decisão, a culpa cai em cima de mim, sendo que, na verdade, as adversárias não jogam golpe em mim, tá todo mundo com medo de ser contragolpeado, fica todo mundo querendo me agarrar na grade, querendo me derrubar, não propõe luta, ninguém quer propor a luta em pé e fazer as que propor zero lutas, a gente fez umas boas lutas. As outras não vão fazer, e eu acho que daqui pra frente, se você analisar as possíveis lutas que eu tenho daqui pra frente, eu não acho que nenhuma vai fazer. Então, qual que é o nosso plano? O que eu conversei com os meninos? Vamos alterar o jogo. Eu tenho caixa pra alterar o jogo tanto em pé quanto no chão, vamos mudar o jogo. Perfeito, perfeito. Muito bom ouvir isso. Ainda mais agora mudança de academia e tal. Acrescentar esse fator mais... Sim, e tem, os meninos da Shootbox tem um wrestling, um jiu-jitsu ofensivo. Bom, o Cat é um monstro. O cara é um bicho, é um monstro. E eu tenho muitas armas pra treinar isso lá e a gente vai focar bastante, assim, em mudar, trazer elementos novos, porque eu tenho certeza que eu acho que vai ter que fazer a luta, vai ter que ser mais dinâmica, porque só em pé eu acho que vai ser difícil alguém brigar comigo em pé ali. Dito isso que você acabou de mencionar, seus próximos passos, as possíveis adversárias, quais você acha que são as possíveis? Já adianto, não sei se você viu, teve uma entrevista ontem da Kayla Harrison pro Jorge Masvidal. Palavras dela, tá? Vou lutar com a Amanda em breve, não falou uma data, vai ser antes da Casa Branca, e ela disse que vai vencer da Amanda rapidamente e vai lutar na Casa Branca. Aparentemente, ela já visualiza uma luta com a Valentina. Eu vi. E aí, passando isso, deixou em aberto, aí volta aquele rumor que seria aposentadoria. Enfim, não sei, ela não mencionou sobre isso, mas enfim, Amanda e uma luta na Casa Branca. Sendo esse o cenário, Norma, você vai ter que fazer uma luta antes. Com certeza. Eu nem quero ficar parada. Já conversei isso, inclusive, com o meu empresário, conversei com a equipe, assim que acabou a luta, e falei, olha, eu fiz uma luta pra passar na frente do ranking. Mas eu não acredito que seja a luta que eu gostaria de ir pro cinturão com ela. Tá? E isso eu sou sincera. Você sabe que comigo não tem dessa. Eu falo real pra todo mundo. Que tiver que dar entrevista, eu falo real. Não foi uma luta que me encheu de orgulho e falou, nossa, agora eu vou pro cinturão felizona. Não foi. Mas você acha que isso nos bastidores pesa também? Eu acho que pelo andar da carruagem da categoria, não. Porque a categoria, se você for parar pra pensar ali, você não teria ninguém pra disputar essa cinta com quem vencer de Kayla e Amanda, que não foi eu. Não tem ninguém. Vai pôr Juliana. Vindo de um massacre pela Kayla. Harrison, não tem como. Foi massacrada pela Kayla. Raquel, eu acredito, nem sei se volta. Parece que vai operar mesmo a coluna aí e fazer umas 3 cirurgias. Não sei nem se volta a lutar. A próxima sou eu. E a Kathleen. E depois tem Ana. Então, não teria mais ninguém. Juliana, ninguém sabe.
né? Onde mora, o que come, onde vive, onde esconde. Juliana só aparece de 3 em 3 anos para disputar o cinturão. Mas eu não acredito que ela volte agora tão cedo. Então você vai ter que enfrentar alguém atrás de você no ranking? Eu acredito que sim, entendeu? E aí eu falei pra eles o seguinte, eu não vou ficar esperando esse tempo todo, porque eu acho que foi ruim, pra mim foi frustrante demais ficar esse ano parado. Todas as vezes, tipo, vai lutar, não vai lutar, não vai, e não vinha. Então eu falei pra eles o seguinte, eu acredito que a Amanda e Kayla devem começar, deve ser no início do ano ali, e eu gostaria de voltar no máximo fevereiro pra dentro do cage. E eu vi, pela visualização ali, lógico que eu pedi Juliana, porque faz sentido pela posição, mas não acho que ela vai vir, então eu acredito que existe uma possibilidade de ser eu e Iana. Iana Santos. Eu acredito que sim. Iana Kunitskaya. A Aileen pediu a Iana também. A Aileen precisa primeiro voltar a ser atleta. A Aileen já deu entrevista aqui, sentou nessa mesma cadeira. Você conferiu se tem DST nessa cadeira aqui, Diego? Não, agora eu quero saber se você fez o teste. Você higienizou essa cadeira aqui pra você sentar, Diego? Mateusão. Não, eu quero saber se já higienizou. Obrigada. Não, porque a única coisa que eu tenho medo ali é de pegar uma doença. Aileen. Maldade. Vocês se adoram, né? Eu gosto dela, ela é divertida. Lógico que eu tenho muita vontade de dar ela um soco na cara, bem no meio da cara dela. Mas talvez até melhore um pouco, mas eu gosto dela. Ela é uma atleta divertida. Ela é eu acho que a Eli, ela tá sendo uma peça importante pra categoria, porque ela diverte, ela movimenta. Eu concordo muito. Não tem filtro, é doida, mas eu acho que a gente se diverte, de verdade. E quando me vê pessoalmente, ela baixa a cabeça, ela me cumprimenta assim, ó. Então, ela sabe pra quem pedir benção, então tá batizada, minha querida. Mas vocês se cumprimentam, então? Não tem... Cumprimento, eu vou lá nela, toda vez que eu vejo ela, eu vou lá nela. Ih, já tirei, ó. Uma vez eu entrei na sala, ela tava sentada lá, eu falei, ops, vou sentar do seu lado, minha amiga. Ela sabe, sentei do lado dela e falei com ela, e aí, nós vamos brigar ou não vamos? Aí ela olhou pra mim e falou, Norma, mídia, eu acho que você é uma grande atleta, acho que você vai ser campeã, eu quero um dia fazer um Brasil e Argentina pelo cinturão. Eu falei com ela, então... Foi quando ela falou, tá com a Carol. Eu falei, então vence as meninas aí, eu vou vencer os meus aqui, eu acho que vai ser uma luta gigante, uma rivalidade, que é uma rivalidade dentro do octógono, fora, não tenho nada contra a Eli, mas é uma rivalidade que eu particularmente adoraria dar um soco na cara, assim, por diversão. Realmente é algo que eu acho que ia ser divertido. Foi esse encontro na sauna que a Dione presenciou, não? Não, a Dione presenciou no banheiro, que eu cheguei, ela tava no canto, eu vou lá, toda vez que eu chamei ela, falei, e aí? Você sempre dá uma intimada nela? Sempre, é esporte, né? É esporte. Aí eu vou lá e falei com ela, e aí, como é que você tá esse ombro aí, vai melhorar? Não, ela olhou pra mim, meio de cabeça, riu, falou assim, então, tô melhorando. Eu falei, tá cheio de gente esperando você pra te bater, e você tá aí. Ela riu assim, meio, não, tô voltando. Eu acho que tava a mãe dela também, cumprimentei a mãe dela e saí. Então, assim, é divertido, não tem nada. No geral, eu acho que a Eli é uma atleta engraçada e divertida pra categoria, mas, obviamente... Quando ela tiver a coragem de aceitar a luta e se um dia a gente tiver essa possibilidade, ela estiver lá nos topos para poder conseguir a luta também, eu faria sem problema nenhum. Mas tem que fazer o exame de DST antes. Palavras da Norma. Não... Eu vou exigir o UFC, eu falei, eu quero ver essa imagem antes de entrar no octógono comigo, porque ela vai sangrar com certeza. Eu quero saber as imagens ali, ó. O fato dela ter essa personalidade que chama, enfim, você tem uma personalidade forte... A maioria, se eu não me engano, a categoria 61 feminina das mulheres é a categoria que tem menos atletas. São 35, acho. Tem menos atletas e também em questão de personalidade, as meninas também não chamam muito a atenção, né? Não falam nem pelo trash talk, mas também são mais reservadas. Vão passando, assim. Num contexto geral, é ruim. Mediaticamente falando. São excelentes atletas, enfim, mas mediaticamente falando. E a gente tá falando da categoria que já foi da Ronda Rousey, né? A Ronda, em 2015, ela ganhou... Estrela. Foi o maior salário do UFC, mais que o John Jones e o Conor. Exatamente. E a campeã hoje é aquela. Aquela já fala mais, enfim, só que... Médio, Mas carrega 2 medalhas olímpicas. Sim, tem nome, tem peso. Mas, ao mesmo tempo, ela parece que não vai lutar por muito mais tempo. Uhum. Mediaticamente falando, quando você olha para a categoria e para o futuro dela a curto e médio prazo, o que fazer para a categoria voltar a vender? Cara, eu acho que tá vindo uma leva boa aí.
sabe? Eu acho que tá vindo uma galera animada, assim, pra vir fazer isso. Calma, porque senão eu quebro o microfone. Aí, voltou. Eu acho que tá vindo uma galera boa, assim. A gente tem a Jaque, que é uma atleta de boa personalidade também, né? Tem um bom entretenimento. Trocadora. É isso, um strike. A gente tem a própria Luana também, que é uma atleta que também fala bem. Doida. Doidinha, maluca de pedra. Então, eu acredito, tem a Bia Mesquita, que chegou agora, que também tem uma personalidade forte, também é uma atleta que bota a cara e fala. A Chitara, eu gosto da personalidade dela. A Chitara é uma atleta que realmente, assim, a fase agora não é boa, então, naturalmente, quando você não tá numa fase muito boa, você vai dar uma baixada ali, né, na bola, é normal, acontece. Mas é uma atleta que vende, que fala, que se expõe também, né, um pouco mais. Então, eu acho que eu sempre bati muito nisso. E todas as vezes que eu falei sobre a categoria ser água de salsicha, eu já falei isso várias vezes. Eu não tô falando nem de nível técnico da galera. Eu tô falando exatamente por ser uma categoria que ninguém quer se expor. Entendeu? Quem mais se expunha ali era a Juliana. Que também, eu acho que... Ela fala. A Juliana fala, mas também ela... Eu não sei, ela fala, mas não luta muito. Então, entende? Você acaba causando ali, ela fala, mas fica 2 anos sumida. Porra, Mas ela tem uma característica, ela tem um superpoder. Todo mundo que ela enfrentou, ela irritou a pessoa, ela tirou a pessoa do sério. Sim. Keila, Amanda, Raquel, todo mundo. Isso. E eu queria muito que ela tentasse me tirar do sério. Eu acho que essa guerra eu ganharia, porque a gente é brasileiro, né? Mas você acha que ela ia te tirar do sério em algum momento? Não ia. É brasileiro, né? A gente tá acostumado com essa diversão ali, com esse... Até nas outras que ela perde, tipo, perdeu pra Keila, pra Amanda. Você vê que a Keila tava do tipo, mano, pelo amor de Deus, só não fala mais. Ela não aguentava mais ouvir a voz da Juliana. E a Juliana, ela é muito boa nisso. Sim. Eu acredito que, por exemplo, fazer um Media Day coletiva com a Juliana deve ser muito difícil, porque ela fala muito, né? E a voz dela é um pouco irritante mesmo. Ela interrompe, não deixa falar. Sim, Então inclusive, tô trabalhando, melhorando meu inglês pra mandar ela calar a boca. Cala a boca, menina, pelo amor de Deus. A única vantagem de não entender inglês é não entender o que ela tá falando. Você tá treinando o trash talk em inglês agora? A única vantagem de não entender o inglês é que eu não vou entender o que ela tá falando, entendeu? Porque, putz. Mas eu acho que não, brincando assim, eu acredito que a gente seria um trash talk muito divertido entre nós duas. E me tirar do sério, se nem a Ali Pérez conseguiu me tirar do sério, eu não acho que a Juliana vai. Juliana, ela... não tem aquele ataque. O brasileiro é pior pra isso, quando quer. Acho que o brasileiro é mais chato quando quer. A Chelsea tirou um pouquinho, né? A Chelsea não me tirou do sério nesse ponto, mas ela me tirou do sério quando ela afrouxou na pesagem. Porque se tem uma coisa que me irrita, é a frouxidão. Entendeu? Você pode falar o que você quiser. E é o que às vezes me irrita na Ali Pérez também, quando eu falo, tipo assim, nossa, vontade de dar um soco na cara. Não é porque ela fala de mim ou porque ela fala merda. É porque todas as vezes que teve a oportunidade de lutar, ela recusou. Aí eu fico, caralho, velho. Entendeu? A Juliana, então, se for olhar por isso, a Juliana já até me tirou do sério, inclusive, viu? Parabéns, Juliana, já me irritou. Porque eu não ligo de você falar um monte de merda, igual a Chelsea, eu não ligo de você falar um monte de merda. Mas na hora que chegar ali, me olha no olho. Olha na minha cara, fala assim, não, amanhã nós vamos sair na mão, com vontade. Aí eu vou te respeitar. Aí você pode ter certeza que você vai ganhar meu respeito ali dentro. Agora chega na hora, olhar pra cima, pro lado, tá tremendo, sabe, foge, não quer me encontrar nos bastidores, me vê, desvia, sai pro outro lado. Aí eu começo a ficar irritada. Aí eu falo, poxa, mas cadê? Ela desviou o olhar, foi isso que te irritou? A Chelsea, ela afrouxou o tempo inteiro. Ela ficava, quando... A gente chegou pra fazer... Primeiro, eu conversava com ela no direct e tal. Ela me mandava mensagem perguntando como é que funcionavam as coisas. Eu respondia sempre, né, as meninas que chegam aí mesmo da minha categoria. Eu converso com todas. Tenho um bom relacionamento com todo mundo. E ela me perguntava as coisas, eu falava. E aí, O que ela perguntava? Ela perguntava, tipo assim, Norma, como é que funciona, tipo, a questão de comida lá quando é a semana da luta? Como é que funciona se, tipo, eu precisar de uma coisa assim? E eu respondia. E por que ela perguntava pra você isso? Sei lá, já tinha acabado de chegar, acho que ela ficava feliz de eu responder ela e ela ficava conversando, sei lá, carente, queria um abraço, talvez. E aí, eu respondi, mó tranquilidade e tal. E falava comigo, tipo, tô pedindo UFC uma luta, não tô conseguindo. Eu falei, eu entendo, eu também tô, e tá difícil. Ela, não, mas seria bom se o UFC desse uma oportunidade de eu lutar com você. Eu falei, ô Chelsea, eu ainda falei com ela, Chelsea, eu acredito que você ter chegado agora é difícil de acontecer, mas se eles derem, eu faria a luta com você sem problema nenhum. Eu conversava com ela de boa.
E aí, quando eu lutei com a Carol Rosa, ela foi e postou me atacando, pedindo a luta de forma como ataque. E aí eu só mandei pra elas. Aí primeiro eu ouvi a postagem e tal, ainda falei, pô, tá tentando cavar uma luta e tal. Tudo bem. E aí, na época, tava se rolando aquela conversa se a Amanda ia defender o de 66 ou não. Ela tava com luta marcada contra a Irene pra defender o 61. E aí, logo em seguida, ela disse que... Aí, depois da luta contra a Irene, ela parece... Não, foi antes da luta. Parece que ela já tinha avisado o UFC que talvez seria a última luta dela. Aí o UFC entrou em contato comigo. Tinha 2 dias que eu tinha lutado com a Carol Rosa e falou assim: Norma, a gente tem uma luta pra você aqui, que é com a Chelsea, que ela tá pedindo a luta. Eu falei, pô, mas a negociação não era essa. A negociação era que depois da luta com a Carol, a Amanda ia fazer a defesa de baixo, depois eu subir e defender em cima. Eles falaram, mas eu acredito que a Amanda não vai defender mais, eu acho que a Amanda vai aposentar. Eu falei, caramba, velho. Pô, eu tô saindo de uma possível luta pelo título pra lutar com um atleta que tem uma luta na organização. Aí eu falei com o UFC, tá, mas seria quando? Aí eles falaram, daqui a 2 meses exatamente. Eu falei, não, me dá 3 meses pelo menos, porque eu tô com os pés todos fodidos aqui, porque eu tinha acabado de estar com a Carol, dei muito chute na perna, meu pé tava enorme, inclusive eu estava com o pé dentro da banheira de gelo aqui no PI, enquanto eu conversava com o empresário. Eu falei, pede 3 meses pelo menos, porque eu vou usar 1 mês pra me recuperar e 2 meses eu faço o camp. Aí eles me retornaram e falaram assim, não, porque prometeu pra ela daqui a 60 dias. 60 dias. Se você quiser pegar, pega. Se não quiser pegar, não pega. E a gente também não sabe quando você vai lutar de novo. Como isso pra mim sempre foi muito complicado, arrumar luta. Aí eu falei, então me dá essa merda aqui. Eu vou fazer essa luta. Mas eu peguei puta por isso já. Por ter sido meio que pressionada a pegar uma luta merda, tipo, com pouco tempo, machucada. E... Aí ela continuou falando merda. Aí eu só mandei pra ela assim, eu já aceitei, te vejo dia 15, eu acho que era te vejo dia 15 de setembro. E ali ela já não me respondeu mais. Deu uma bloqueadinha nela ou não? Não bloqueei ninguém, tá todo mundo aberto. Todo mundo aberto e eu respondo se me mandar mensagem. Ela não me respondeu mais. Aí, continuou falando merda, media day, falando merda, que ia me nocautear, ia me finalizar. E eu falei, tô gostando de ver, tá cheio de disposição. E aí quando chegou... Na hora da encarada, ela chegou a minha equipe, ela não olhava pra mim, ela ficava olhando pra minha equipe, tipo assim, pra minha equipe, minha fisioterapeuta, e eu olhando pra ela não olhava pra mim, ela desviava o olho, olhava pro alto, aí ali eu comecei a ficar irritada, eu falei, pô, mas cadê? Ela não vai lutar com a Luísa, que é minha fisioterapeuta, ela vai lutar comigo, por que ela tá olhando pra Luísa? E ela olhava pra todo mundo menos pra mim, ela desviava o olho. E aí quando subiu na pesagem, ela tinha mania de vir botando a mão no rosto dos outros, né? Aí eu já falei com o Alex, eu vou subir de mão baixa. Se ela botar a mão na minha cara, eu vou dar nela um tapão na cara lá em cima. O problema é dela. Já foi armada, né? Já falei, tanto que eu subo de mão baixa. Eu subo com a mão pra baixo. Eu falei, ó, Alex, pelo amor de Deus, não deixa a luta cair, não. Eu falei, não, vou bater de mão aberta. Mas se ela botar a mão na minha cara, ela vai ver só. Que ela tinha essa mania de ficar assim, ó, empurrando o rosto das meninas. Aí eu subi de mão baixa. A hora que chegou lá, ela começou a tremer, eu vi ela tremendo a mão assim, e a mão dela abaixando, e eu só olhando pra cara dela, eu falei, afrouxou ali. Aí na hora de sair, a gente saiu, foi passar lá atrás, ela saiu correndo. Correndo, assim, tipo... Foi aí que você proferiu a famosa frase, exatamente. Né? Aí eu saí olhando pra ela assim, aí eu encontrei com a Chitara, inclusive, que tava na porta, assim. E a Chitara já tava rindo, porque a Chitara já tinha visto que ela tava encarando todo mundo, menos eu, e a gente já tinha conversado sobre isso antes. E a Chitara falou assim, e aí, a marra continuou? Eu falei, porra nenhuma, frouxa. Aí foi a hora que começou a falar, ela viu que eu estava falando dela, viu que a câmera estava ligada, e ela viu mostrar o dedo e tal. Então foi esse o resumo da ópera. Então, assim, uma coisa que me incomoda, nego frouxo, aí me irrita. Chamou ela de cara de buceta. Foi. Inclusive é um apelido que as meninas usam aqui até hoje, né? A Johnny me falou, isso é um apelido que a gente usa aqui. Cara de buceta, toda vez que alguém tá com a cara ruim, tipo de cara de buceta. A Luana chamou a australiana Casey O'Neill nesse podcast de cara de buceta. Eu vi, Inspirada em você, inclusive. É, eu vi. Como é fazer esse trash talk, assim, com a barreira linguística, né? Que aí você começou a xingar ela, começou a te xingar, e nenhuma entendia a outra, mas pela linguagem corporal dá pra ver que as duas estavam... Ela não falou nada, na verdade, né? Aquela hora ela não falou nada? Não, ela só ficava assim, ó. Aí você falou, o dedo do meio também... É porque eu acho que pra eles talvez isso seja muito ofensivo, né? Tipo, dedo do meio é muito ofensivo. Eu falo, meu irmão, eu sou brasileira, a gente mostra dedo do meio dando bom dia pro amigo. Isso não vai me ofender, cara. E ela não conseguia falar nada. Ela ficou tão nervosa
que depois dali a gente sai todo mundo e a gente vai, depois da pesagem, todo mundo senta numa salinha e aí vem ali o Mickey ou o Checham falando das regras, das coisas, da premiação, do bônus. Ela não conseguiu ir para essa reunião, de tão nervosa que ela tava. Ela tava tão nervosa que ela simplesmente... Nossa, ficou, né? Ela foi embora. Ela não conseguiu ficar. Ela começou a tremer. Com aquilo ali? Com aquilo ali, por isso que eu falei, pô, irmão, você tava pagando de gangsta americana na entrevista, no Media Day, falando, tipo, assim, coçando o saco e tudo mais. Eu falei, caralho, cadê aquela personalidade brava da menina? Perdeu o prumo. Ela simplesmente desarmou, começou a querer chorar, o olho dela começou a encher d'água, e ela ficava, tipo... Ela travava a boca, que você via que a pessoa tava nervosa, não conseguia falar, e ela ficava assim... Nossa, chegou a esse ponto. Chegou, e aí o treinador dela, tipo, conversando com ela, e aí eu comecei a rir. Eu falei, vai, que é isso? E aí o UFC chegando, e ela brigando, fazendo assim com os caras do UFC, e o segurança do UFC falando, tipo, calma, e o treinador dela, não toca na minha atleta, não toca na minha atleta. E eu falei, caralho, bicho, que loucura. Ah, perdeu a luta ali já, né? Perdeu ali. Chegou nesse ponto, não tem como. Aí chegou na hora da reunião, ela não entrou pra fazer a reunião com todo mundo, que senta todo mundo lá, né, no mesmo espaço. Ela não foi pra lá, foi embora direto pro hotel. Vocês consideram mentalmente acima da média? Eu acho que mentalmente eu sou a mais forte da categoria. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Incluindo a bicampeã olímpica Kayla Harrison. Kayla Harrison é uma atleta muito forte mentalmente também. Mas a Kayla Harrison, ela é uma pessoa que eu admiro muito. Porque além dela ter um problema, ela teve vários problemas fora do cage. Sim, ele escreveu um livro sobre isso. Inclusive. Isso, tem uma carreira incrível, tem um corte de peso insano. Que o meu corte de peso é muito difícil, mas eu acredito que o da Kayla Harrison seja mais cruel que o meu, pelo menos 1 quilo ali. Alguns quilos acima de você no off-season. Então eu acredito que talvez, vamos dizer que o da Kayla seria diferente, mas ela tem um mental muito admirável também. Eu admiro a Kayla de verdade. Acho ela uma atleta fantástica. Obviamente quero lutar com ela, quero vencê-la pelo nome que ela tem e tudo mais. Ela tem um mental forte, mas eu não sei se seria um mental mais forte que o meu, não. Até porque, assim, porque eu nunca expus minha vida pra ninguém, nunca falei nada, mas não teve... Acho que não teve uma luta que eu não pisei aqui com algum problema fora resolvendo. E nada interferiu no que eu tinha que fazer. Problema pessoal, assim. Essa luta, inclusive, é de... Essa luta tinha muitos questionamentos, né, pra ser feito. Eu tava fazendo a primeira vez com uma equipe nova, eu não tinha mais o treinador que me treinou a vida inteira, eu não tinha mais o nutricionista que tinha feito eu bater o peso de 61, eu não estava mais na minha zona de conforto que eu tinha criado pra mim. Você trocou de nutricionista também? O Johnny era meu nutricionista também, né? Ah, não sabia disso. Ele era meu nutricionista. Então, foi tipo... Treinador, nutricionista e marido. Isso, ele era exatamente é como se eu tivesse construído ali a pessoa que me dava toda a estrutura para fazer tudo que eu precisava no meio. Então, a partir do momento em que ele quebra minha confiança e a mesma pessoa que me dá toda a segurança do mundo para fazer o que eu precisava é a mesma pessoa que estava me fudendo gigantesco por trás de todas as formas possíveis, financeiro, de lealdade, de até colocando... decisões que colocando a minha saúde em risco para se beneficiar. E quando você descobre tudo isso, é como se você tivesse tirado de fato o seu chão ali. E eu tive que, como diz, eu tinha perdido o chão ali, mas eu tive que agarrar no fiozinho do negócio que tinha para fazer o que precisava ser feito. E eu continuei fazendo. Então essa luta tava todo mundo nervoso, não era só eu. Tipo assim, eu não tava nervosa pela luta, eu estava ansiosa pelo pós-luta pra saber como teria sido, sabe? Tipo, como que vai ser depois que acabar isso? Porque o Diego tava tipo, caramba, é a primeira luta dela com a gente, a responsabilidade de uma pessoa que vem de 5 vitórias seguidas e troca de equipe. Já tá no top 5. Já tá no top 5, vai pra luta mais importante, sempre é a próxima, mas é a luta mais importante da carreira, é um possível title eliminator, aí você fica tipo, caramba, cai no nosso colo. Então, era uma pressão que a equipe também tava sentindo, sabe? O Marco Túlio tava sentindo essa pressão muito grande, porque ele tava do meu lado o tempo inteiro, o Raposinha tava sentindo, o Liquete tava sentindo, o Charles tava sentindo essa pressão. Então, é uma coisa que, por mais que a gente tem muita experiência ali dentro, não tem como falar que não pesa. A sua primeira luta com uma equipe nova é uma coisa que você fica, vou escutar, não vou, vai ter interação, não vai. É um questionamento que você só descobre quando sobe lá dentro. Fora não tem como você saber como vai ser. Você começa a treinar com o Johnny?
Comecei a treinar com ele. Você tinha o quê? 19? Eu conheci ele, na verdade, na primeira academia de sandá de strike que eu comecei, em 19 anos. Mas você não começou com ele, não foi seu primeiro professor? Não, meu primeiro professor foi de jiu-jitsu com 15 anos. Ah, tá. Aí eu treinei jiu-jitsu, depois eu voltei. E quem treinava a gente era o Ivan Pinheiro, na verdade, que era o treinador de sandá da equipe lá. E ele era faixa preta do Ivan Pinheiro já na época. Então ele começou a me treinar ali com 6 meses, eu comecei a treinar mais específico com ele. Mas o sandá você começou com 19? 19. E aí depois de 6 meses você começa com ele? A gente ainda estava sob a responsabilidade do Ivan Pinheiro, né? Mas ele era faixa preta e eu treinava com ele depois do horário, até porque eu trabalhava, às vezes chegava o horário, o treino já tinha acabado, aí eu ficava ele, mais o outro faixa preta lá que treinava o Batata, a gente ficava treinando juntos, então foi bem, tipo, desde o início ele conhecia tudo. Então você tem isso, você tem de uma pessoa que te treinou a vida inteira, sabia até os passos que você ia dar ali dentro, e aí você tira essa pessoa e coloca uma equipe totalmente nova, diferente. A mesma coisa do core de peso, porque ele era o único que tinha feito eu bater a categoria de 61. E aí, de repente, além de tudo, eu ainda tinha o silicone novo que eu tinha colocado, 500 gramas a mais. E eu selecionei a dedo o Santiago, que é meu nutricionista hoje. Eu já conheci ele há muitos anos na internet, já acompanhava o trabalho. Então eu selecionei a dedo ele, falei, eu acredito que no trabalho desse cara que ele vai conseguir fazer o trabalho bem feito também. E foi um trabalho incrível, muito bem feito. Então, tipo, tinha muita coisa nova, vamos dizer assim. Acho que até o ponto de você como atleta, porque se você construiu toda a sua carreira, todos os seus corners ele tava, toda a preparação, ouvir uma voz diferente, instruções diferentes, não? Existe essa coisa do tipo, apesar de eu ser uma atleta que sempre escutou muito bem, eu sempre tive muita facilidade em absorver informações, até porque tinha ele no corner, sempre tinha outros, e eu ouvia os outros corners também. Mas existe a segurança do atleta, que é indiscutível. Se você tem uma pessoa, igual, por exemplo, você pega o exemplo da Kathleen, ele tá com o Dedé desde que começou. Então, o Dedé sabe o start que a Kathleen precisa, o Dedé sabe a hora que a Kathleen tá arrefecendo, ele sabe a hora que ele sabe os códigos um do outro. Existe essa característica que, nesta luta, eu estava totalmente desguarnecida. Eu entrei ali falando assim, será que eu vou conectar bem com o corner hoje? Eu vou descobrir como. Você tinha essa dúvida clara na sua mente? Tinha. Assim? Claro, e eu conversei muito isso com o Diego, conversei muito com o Marco Túlio, conversei muito com o Raposinha, com o Cat, que eu também queria muito o Cat ali no corner, mas né, a gente tinha que selecionar, porque também tinha um Alan também para entrar em seguida ali, que eu precisava de alguém lá com ele também. Então, a gente fez muito nos treinos, eles perto do octógono, gritando o tempo inteiro, falando para eu acostumar com a voz e acostumar com os comandos. Então, sim, mas existe uma coisa do tipo, a gente se preparou para isso, mas a realidade é só quando você tá lá dentro, não tem como você saber. Por isso que eu acho que eu não tava ansiosa nem nervosa pra luta, muito pelo contrário, tava calma até demais, mas eu tava ansiosa pra, tipo assim, será que eu vou vir? Como será? Como vai ser? Como eu vou me sentir? Sabe? E eu acho que isso que ficava assim na minha cabeça. Aprovou a experiência? Aprovadíssimo. Corners bons? Muito bom. A minha relação com o Diego de conversa ali, dentro do corner, dentro do entendimento da luta, foi muito tranquilo, muito tranquilo. E o Marco Túlio também me viu treinando muito, então ele já tinha, ele e o Raposinho montando ali estratégia junto, então eu consegui ouvir muito bem e consegui ouvir e entender muito rápido também o Dedé com o Aldo do outro lado, nos códigos que eles estavam fazendo. Eu já tinha entendido todas e eu tava achando engraçado. O Henrique, eu sei que um era que eles mandavam ela me derrubar, era pra ela jogar 3 golpes de mão, ou 2 golpes de mão. Que aí a hora que ele mandou a primeira, e aí eu olhei, aí ela jogou a primeira, eu saí e falei, entendi. Aí toda vez que ele mandava derrubar, eu já entendia qual que era. O Henrique e a Raquel, que é o que a gente tava discutindo lá esses dias, até rindo, falando dos códigos, pegou o código, que a gente tinha entendido mais ou menos o que era, mas eu não lembro, a Nayane e a Lu estavam desenhando lá os códigos. Cruza, não era? Não sei. Um eu sei que era ataque de 3 golpes de mão, não vou lembrar agora. E o outro era o ataque direto, cruza. E o Aldo tava mandando ela conectar a segunda mão. E foi até onde eu comecei a pegar ela de encontro. Porque a hora que eu fintava, ele gritava pra ela fazer a segunda mão. Não sei se era Henrique, segunda mão, alguma coisa assim. E aí ele falou, não é a primeira, é a segunda mão. Aí eu comecei a fintar, deixar ela jogar a primeira e jogar a segunda. Pegar ela dentro da segunda, porque eu sou mais rápida. Então a gente já contava com esses 2 ataques da Kathleen. Então a gente começou a deixar ela queimar o primeiro pra pegar o segundo dentro.
Então foi muito engraçado, porque eu tava achando engraçado de verdade a hora que o Dedé ficava gritando, tipo, derruba ela, derruba ela. Eu falei, cara, o Dedé não é bobo, ele não vai mandar ela derrubar claramente no microfone. Assim, e ele sabe que eu escuto, ele com certeza já viu entrevista minha falando que eu escuto bem tudo. Então teve uma hora que eu até dei uma risadinha, falando que eu achei engraçado, de verdade. Eu já tinha entendido que era um ataque de mão primeiro. Então foi engraçado. Foi uma luta que eu falo, depois a gente acha divertido na hora ali, claro, você fica focado e tal, e eu vou escutando e meu cérebro vai pensando o tempo todo, opa, ele tá mandando esse comando de novo, o que ela fez na outra, o que ela vai fazer agora que é igual. Eu fico o tempo inteiro ali calculando o que vai ser feito. E quer não, o Dedé e o Aldo no corner da sua adversária, né? Uma baita experiência. Muito, muito. E, pô, sou fã do Dedé, sou fã do Aldo, pô, sem dúvida nenhuma. Você fez corner do Matuto em Miami, não fez? Fiz. E fiz em Vegas também. Certo. E ele tava no seu corner agora. E aí, a curiosidade minha, pessoalmente, eu não sou lutador, obviamente, mas como isso funciona? Ter o seu namorado, noivo, sei lá, no seu corner, sendo que você teve a carreira inteira com o seu marido e acabou de terminar, e agora você tem no seu corner também o seu namorado, porque... E você faz os corners dele. Imagino que exista uma dúvida para quem não é lutador, se isso em algum momento pode misturar sentimentos, tomadas de decisões até de quem tá no corner e quem tá no octógono. E se você não tinha um receio, porque agora você está construindo uma nova vida com ele e misturando entre aspas, profissão e vida, né? Sim, cara, eu acho que é assim, para nós, a gente vive nesse meio 24 horas, né? Entre lutadores, no meio entre nós. Então, é como se só existisse aquelas pessoas ali, sabe? Basicamente é isso. Só existe a galera da luta ali no meio. Eu acho que dificilmente eu conseguiria me envolver com uma pessoa que não é da luta, por exemplo. Porque é o meio que eu vivo. É como eu convivo ali. Então, provavelmente, eu teria me envolvido, se não tivesse ido com o Marco Túlio, ou com alguém que envolvesse da luta também. Porque é o meio que a gente vive. E pra nós, pra mim, particularmente, óbvio. Pra mim, não tem como falar pelos outros. É muito normal. Tipo, é muito tranquilo. Não tem... Eu não sou uma pessoa de misturar muito as coisas nesse sentido. Por exemplo, era o seu ex-marido, aí agora é outro. O que você sente? Eu não sinto nada sobre isso. Eu não sinto nada. Pra mim, tipo, uma pessoa era o meu treinador. Eu consigo separar o meu ex-marido do meu ex-treinador, do meu ex-parceiro e dono de academia. Tanto que, desde o momento em que eu descobri tudo, por exemplo, eu encerrei o relacionamento, encerrei o casamento, mantive o treinador, mantive a parte profissional que eu precisava naquele momento, e depois eu falei, olha, aqui eu não quero andar com este profissional do meu lado também, porque, para mim, já uma honra questionável, então não me encaixo mais aqui. E por este motivo eu também o tirei. Então, para mim, tipo, não faz diferença. Quando tá no corner é treinador, quando tá fora é meu namorado, e não gosto que interfere nas coisas. O Marco Túlio só estava no meu corner porque ele é um atleta muito inteligente pra luta também. É um cara que me ajudou muito a estudar a luta da Kathleen, me ajudou muito a montar a estratégia, segurou o aparador pra mim muitas vezes também ali, apesar dele estar em camp também, e a gente sempre pedia pra alguém estar ajudando, né? Mas ele é um cara que me ajudou muito nisso, é um cara extremamente inteligente, e eu estou no corner dele pelo mesmo motivo. Por ser uma estrategista, por ser uma pessoa que... Eu até falei pra ele, eu falei, olha, eu não sei, acho que o Charles vai estar aí. Eu falei, cara, se quiser botar o Charles no seu corner, eu fico tranquila. E acho que vai ser incrível pra ele, entendeu? Eu não quero estar lá porque eu sou sua namorada, não. E a gente não coloca um ou outro no corner por ser um relacionamento. A gente coloca um ou outro no corner por ser as pessoas que acompanham o camp e tá junto em todos os momentos. Então, por este motivo, por ser estrategista também, que eu assisto a luta dele, ele assiste a mim e a gente monta a estratégia junto. Então, eu realmente... Eu não sei se é uma facilidade só minha ou se outras pessoas também têm, mas... Como diz o meu psicólogo, é impressionantemente como você bota cada coisa numa caixinha separada e só abre quando você precisa. Não, eu lembro quando você começou a me contar as coisas, eu lembro que intuitivamente eu te chamei, me desculpe por isso, eu falei, você é uma psicopata. Cara, tudo bem, eu nem acho ruim, não. Não, eu lembro disso, porque você vai pra luta da Irene já com a merda feita. Muito. Já não é mais marido, é treinador, e ele viaja, faz o corner, você ganha a luta. Sim. Depois da luta, quanto tempo vocês ainda treinaram juntos?
Não treinei mais. Não, eu eu já cheguei fui, aí né? na academia para ajudar os meninos que estavam em camp, mas eu não treinei mais com ele lá. Não furou o pneu dele, não riscou o carro dele. Inclusive o carro era levou o meu, eu pessoal. deixei com ele. Não, tô brincando, levou pro pessoal, né? Não. Psicopata, fria, calculista. É porque assim, eu penso que é óbvio que a consciência de tudo, e eu não falo nem só de traição de homem e mulher, não, de todo o resto, sabe? A traição em alguns quesitos, a forma como gastou dinheiro, escondido e tudo mais. Eu acho que tudo isso, cada um. É por isso que, tá vendo o meu lado que eu não sou psicopata? É que eu consigo entender que humanos têm falhas gigantescas. Eu não consigo guardar raiva de nenhum deles, absolutamente de nenhum. Não tenho raiva nenhuma do Johnny. Não... Inclusive, depois a gente negociou o negócio da academia, eu negociei super de boa com ele, não tratei ele mal. Ajudei o Rian a entrar no UFC também, né? Pedindo o Diego para falar do Rian pro Mickey. Então, assim, que inclusive treina com ele, né? Então, é porque eu acho que o ser humano, ele é falho. E a partir do momento que você estiver junto comigo, eu vou ser a pessoa mais leal do mundo com você. Nós estamos juntos. Não solto sua mão por nada. Mas se você me fuder, eu não vou te fuder de volta. Mas eu vou embora. E ali você morreu pra mim. E isso pra mim é muito fácil de fazer. Muito fácil. Eu acho que é uma das coisas mais fáceis que eu faço na minha vida. Quando eu analiso, eu falo assim, essa pessoa me fudeu, velho. E eu nunca fiz nada pra ela. Ela fez sem motivo nenhum. Então ela não é digna mais da minha presença. Pra mim, é a melhor coisa que eu posso fazer pra mim é ignorar uma pessoa. E pra pessoa, eu tenho certeza que se é uma pessoa que convivia comigo, ela vai sentir falta, porque ela é uma pessoa que com certeza eu ajudava com tudo que eu tinha, fazia tudo que eu podia fazer. E ela não vai ter esse apoio mais, ela não vai ter isso mais. E ela vai ter na consciência dela que ela prejudicou uma pessoa que nunca fez nada pra ela. Então, pra mim, eu acredito que se você tem uma consciência, ela vai te punir sozinha. Não precisa de eu te ajudar nisso. E falar abertamente sobre isso, publicamente, você como uma pessoa pública, é tranquilo pra você? Porque eu lembro que nos bastidores você já falava, assim, eu lembro que você relatou, mas demorou um pouquinho pra falar abertamente. Porque eu não queria prejudicar ninguém também. Também não queria prejudicá-lo de forma nenhuma e tal. Mas o que me fez falar? O que me fez falar no início foi porque eu encerrei o casamento antes, né, da luta, fiquei calada, não falei nada, fiz o que eu tinha que fazer, depois fui viver minha vida normal. 2 meses depois da luta, eu assumi um relacionamento com o Marco Túlio. E ele sofreu, e a gente começou, eu sofri muito ataque por isso, como se eu tivesse, porque como eu não tinha anunciado que eu tava divorciada, eu não falei nada pra ninguém, eu fiquei os 3 meses divorciada calada, não abri minha boca, ficou todo mundo naquela de tipo, como assim, agora aparece com outro? E no início eu fiquei calada porque eu não ligo pra ataque pra mim, pode falar o que quiser, eu tô cagando andando, que se foda, não devo nada a ninguém, eu não ligo. Mas aí começaram a atacar o Marco Túlio, chamar ele de talarico, falar que ele tinha traído, eu e ele tinha traído meu casamento, que a gente era amante, que a gente não sei o que, sendo que a gente se conheceu depois, se conheceu aqui, em Las Vegas, eu já tinha 1 mês que eu tinha divorciado. Você conheceu, ele já te conhecia. Ah, mas aí... Ele conta a história. Esse pitel Lutaram no mesmo lutaram no mesmo evento em Minas, não foi? Foi. Ele fala. E eu não lembro, porque, né, a gente fez uma das lutas Lógico que principais, não. ele tava Aí ele não chegando, ele lembrava da minha, ele tinha na memória. Mas, então, por esse motivo, muito tempo, tá, os repórteres até chegaram a me chamar, porque vocês sabiam, né, nos bastidores, os repórteres sabiam o que tinha acontecido, você, a Evelyn, o Laerte, o Alexandre, vocês sabiam o que tinha acontecido, porque eu já tinha falado com vocês, mas o público não. E muitos mandavam mensagem falando, você não quer falar sobre e tal, porque via que eu estava sendo muito atacada na internet por essa situação. E eu falei, não, deixa. Mas aí quando começou a ir para o Marco Túlio, e ele estava chegando na organização, estava chegando no evento, eu falei, coitado, ele não tem nada a ver com isso. E já vai chegar tomando uma pedrada que não é culpa dele, e pegando talvez ranço de alguma galera, tipo, né? Uhum. E eu falei, tá, então eu vou falar sobre. E a partir do momento que você vai abrir sobre um negócio, se abrir meia verdade, eu acho que vai só piorando. Então se for pra falar, eu vou falar rasgado. Comigo sempre foi assim. Se for pra falar, eu vou falar aberto. Fudido e meio, né? Entendeu? E pra que não fique dúvida, porque eu acho que assim, poxa, mas aí vai expor o cara. Irmão, se não quisesse ser exposto, você não tinha me exposto. Essa é a realidade. Se não quisesse ser exposto, você não tinha viajado com uma mulher pra Dubai com meu dinheiro. Então... Eu vi que
Encontrei com ele em Vegas aqui, cara. Ele é um puta treinador. Muito bom, você Tava foi. com o Rian. Riandra? Riandra. É Rian. Rian Grandra. Né? Baita, pô, o treinador do Borrachinha também, fez esquema do Borrachinha, baita treinador. Foi até bom revê-lo, assim, porque eu lembro que ele também tinha bloqueado as redes, ou sumido, sei lá, depois ele voltou. O Instagram dele caiu no dia seguinte. Eu juro pra você, parece que foi a tua punição de Deus, meu A filho. galera foi causar lá, denunciar? Não. Eu descobri a traição num dia, no domingo, não falei nada pra ninguém, só a minha mãe e minhas irmãs sabiam do que tinha acontecido. E o meu empresário, que eu liguei imediatamente pra tirar ele das contas, porque eu vi que o dinheiro tava... Quando eu descobri isso, eu falei, caralho, eu tenho que ver o que mais, porque se eu peguei uma coisa que eu não esperava aqui, imagina todo o resto. E aí, imediatamente, eu liguei pro Alex também pra tirar ele do acesso de todas as contas financeiras e tudo mais. E foi isso. E no dia seguinte, a gente chegou no treino, mantive boca fechada, ninguém no treino sabia. Deu 11 horas da manhã, o Instagram dele simplesmente sumiu. Não sei se ele tinha postado alguma coisa do Marçal, de política lá, e aí derrubou. Eu não sei de fato o que aconteceu. Entendi. Sei que o Instagram dele caiu imediatamente. Que coisa. Ele até veio me perguntar se fui eu. Eu falei, meu irmão, eu mal sei mexer no meu, como é que eu vou derrubar o de alguém? E ele sabia disso. Eu achei que tinha sido depois. Não. O Instagram dele caiu. Aí depois ele ficou um tempo sem, ficou meio sumido, não quis por um tempo, e depois ele voltou e assumiu uma das amantes e assumiu, aí eles agora montam um negócio junto, não sei bem como que funciona, que eu não vejo, mas eu sei que eles estão juntos aí fazendo alguma coisa. Felicidades ao casal. Felicidades, que sejam muito felizes. Perfeito. A consciência tá lá. Cada Certo. um paga a sua. Quando você mencionou 19 anos, você começa a treinar sandá. Sandá é o boxe francês, não? Chinês. Chinês. Isso. Marcelo Guides, que era aluno do Roller Grace, foi campeão mundial disso aí, se eu não me engano. Não lembro, cara. Não vou Mais lembrar. antigo. Brabo. 19 aninhos você começa a treinar. E aí você mencionou, larguei meu emprego e me dei pra... Qual era o seu emprego? Eu era secretária. Na verdade, eu não larguei o emprego, eu fui demitida, né? E você acredita que eu falei isso esses dias? Eu trabalhava, não se pode falar, na Vale do Rio Doce. Pode. Eu era secretária da Vale do Rio Doce. Aí o gerente que tinha lá na época e tal, me questionou porque eu tava chegando muito machucada, bababá. E eu falei com ele que eu não ia parar de treinar. Calma, o rosto machucado. Por que treino? Aí você, nesse ano, inclusive, que ele me chamou e falou sobre isso, eu tinha torcido o pé 6 vezes. Treinando. De treino, entendeu? Porque desde quando eu comecei, eu já comecei a treinar com faixa preta. Então, o corpo não tava pronto para aquela... Eu já comecei a competir, não tava pronto para aquilo tudo. Então, você lesiona muito. E aí um deles, muito bonitinho, que era um dos meus gerentes na época, mas era o mais gente boa de todos, me mandou mensagem mês passado falando, não, por acaso fui eu que te demiti por causa disso? Aí eu falei, não, Marcos, não foi você que me demitiu, não. Aí ele, porque você falou, eu falei, meu Deus, eu lembro dessa situação, mas ele falou, eu não lembrava se tinha sido eu, não. Eu falei, não foi você, foi o outro. Falei o nome, ele, não, ele era mais coisinha minha. Eu falei, foi ele, não foi você, não. Mas qual foi o papo? Falou, você tá chegando machucado, vou te demitir? Não, ele me chamou e tinha... Atrapalhava o seu trabalho? De 3 em 3 meses a gente tinha avaliação. E aí eu sempre fui muito bem avaliada no que eu fazia. Só que aí ele me chamou e falou assim, olha, a gente tá tentando ver o que tá acontecendo, mas você tá diminuindo um pouco as performances no trabalho, tá chegando muito cansada, muito exausta, muito machucada, às vezes com o olho roxo, às vezes arranhado, às vezes um pé torcido, aí não pode usar salto, eu tinha que trabalhar de salto, maquiada, arrumadona. Faltando um pouco de energia no trabalho, porque se fica o dia inteiro pra cima e pra baixo, eu tava ficando mais cansada e tal. E ele falou, então, eu acho que, né, eu sei que você tá praticando um esporte, tá competindo nesse esporte e tal, mas tá prejudicando um pouquinho sua performance no trabalho. E aí eu falei, cara, eu entendo, te peço desculpa, vou tentar melhorar, mas eu não vou parar, porque é o que me faz sentir bem. E eu saía do serviço, ia pra lá, ficava 4 horas treinando sem parar, ficava até 11 horas da noite na academia treinando. E eu falei com ele, desculpa, eu entendo, realmente chegando atrasada, porque aí eu acordava já mais cansada, eu tinha que estar lá 9 da manhã, eu chegava 9h15, com a cara destruída. E eu falei com ele a realidade, eu falei, cara, agradeço o feedback, vou tentar melhorar, mas eu não garanto, assim, que vai ser fácil. E aí... eu tentei melhorar o máximo possível, mas continuei treinando. E aí, por fim, passou mais 3 meses, ele simplesmente me chamou e falou, realmente, não tem como, não tá sendo bom pra gente. Eu falei, não, eu entendo, não tem problema nenhum, não, eu entendo de verdade. E aí eu recebia R$ 2.500, eu fui mandada embora e comecei a dar aula.
ganhando R$50 por mês. 50? Eu tinha 2 alunos, cada um pagava 25. Aula de stand-up. E eu falei, tá bom. Eu acho que... Você dava aula R$25 por mês? Não, era R$50 na academia que eles pagavam e eu ganhava metade de cada. Eu só tinha 2 alunos, então era 25. Eu não pagava nem minha gasolina pra ir pra lá, mas eu ia e nunca faltei. Nunca faltei. Os meninos que treinavam comigo, inclusive foi meu primeiro faixa preta, que pegou a faixa preta comigo, que foi o Fábio. Foi meu primeiro aluno. Faixa preta, Breno? Foi meu primeiro aluno, foi meu primeiro faixa preta, porque eu nunca faltei nenhuma, mesmo pagando pra ir trabalhar. Quantos anos você ficou dando aula, então? Eu parei de dar aula tem 4 anos. Fiz 7 campeão mineiro de sandá. Sabia disso? Eu era excelente professor, excelente professor, inclusive. Olha só. Muito boa, inclusive. Treinei muita gente, os meninos tudo lá, o Rian mesmo, o Rian, eu não participei do último camp dele agora, mas os outros camps do Rian, quem ficava em cima do Rian o tempo inteiro era eu, hein? Então, quando você iniciou no UFC, você ainda dava aula? Dava aula, eu de academia, né? Eu tinha academia em Belo Horizonte. Eu era a líder da academia juntamente com o Johnny. Aí quando eu comecei a treinar no UFC, eu comecei a dar só um horário à noite. Porque antes eu dava aula 7 da manhã, 11 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite. Eu dormia dentro da academia, que eu morava lá também. Sabia disso, não. Passava o dia inteiro dentro da academia dando aula. De sandá mesmo? De sandá e de sandá, de jiu-jitsu, de boxe. Eu ficava o dia inteiro. Dava várias aulas diferentes, ficava o dia inteiro lá pra criança. Como é a Norma, professora? Brava pra caralho. Imaginei. Os meninos tinham medo demais de mim, porque eu sempre fui mais brava, assim, tipo, mais general, sabe? E eu fazia essa parte do general. Quando os atletas iam lutar, o Johnny sempre foi mais estrategista, mais lógico nas estratégias, mais lógico nesse ponto. E eu puxava mais a rédea da galera ali, tipo, de não, vambora, mais um, vão lá, vão fazer, vão repetir, vão fazer de novo. Então, eu sempre fui a mais general ali da equipe. Você gostava de assumir essa função? Eu amo assumir a função de treinadora. Voltar no futuro? Não sei. Eu acho que é uma coisa que eu gosto muito. E quando eu posso ajudar, eu posso fazer, eu faço com muito bom grado. Porque eu gosto muito dessa posição também. A Nayane, quando ela foi lutar, quem treinou a Nayane pro MMA fui eu. Eu não fui no corner da Nayane quando ela lutou MMA, porque eu achei que eu não ia aguentar. E realmente foi muito sentimento pra mim. Eu falei, não, eu prefiro não ir. Por ser irmã. Por ser minha irmã, porque eu não conseguia nem falar na luta dela. Mas do Matuto é tranquilo. Então, mas do Matuto eu não sou a principal, entendeu? Do Matuto, quem é o principal é o Diego e o Iliquete. E eu ali dou suporte, eu falo com o Iliquete. Às vezes, quando eu vejo uma coisa, eu grito no ouvido do Iliquete e do Diego, falo pros dois pra eles direcionarem pra ele. E o da Nayane eu não consegui. Não consegui. Irmã, né? Não consegui. Eu travesso 4 rodas. Chegou e ela falou comigo, mas você me treinou. Eu falei, eu não vou conseguir, desculpa, eu não vou conseguir, eu vou travar. E eu travava, eu não falava nada, eu só suava assim durante a luta. Eu falei, olha, melhor eu não ir, eu acho que pra mim é demais. Ainda mais sua irmã que é muito mais nova que você, né? É muito, 10 anos, diz ela. Ordinária. Querida. Você trabalhou como secretária, depois virou professora e aqui em Vegas chegou a trabalhar como Uber Eats, não foi? Entrega de comida, sim. Assim como Pantoja. Sim. E aqui era pra fazer um dinheiro pra poder treinar, chegou a atrapalhar no treino? Qual era a sua carga? Não, porque eu treinava na Syndicate aqui, né? Eu não sei se começa, acho que 10h30 lá. 10h30, 10h30, não sei. E eu chegava lá, fazia os treinos, de lá eu ia pro PI, fazia a preparação física, saía da preparação física, fazia físio lá. 5 horas eu saía do PI e ia entregar comida até 11. Não tinha descanso? Não. E aí eu dormia, acordava no outro dia, mas dava pra dormir bem. Chegava em casa meia-noite ali, dormia bem. Acordava no outro dia, 8h30 da manhã pra fazer o próximo treino e tal. Então, eu nunca tive muita frescura com isso não, sabe? Eu de verdade. Nunca foi algo problemático. No mais alto nível, o descanso é fundamental, né? Sim, e eu falo muito isso hoje, por exemplo. Mas quando você tá precisando correr atrás da parada, você faz acontecer de qualquer ângulo, de qualquer jeito, de qualquer forma. Uhum. Entendeu? Mas, obviamente, que você chegar num nível, por exemplo, vou disputar ali com as top 5, você precisa de estar com tudo muito mais alinhado possível, porque ali em cima qualquer erro vai fazer muita diferença. Tá todo mundo dando a vida ali pelaquela vitória, então faz muita diferença sim. Mas quando você começa aqui, você não tem muito para onde ir, você precisa ralar e você vai fazer o que tem que ser feito. Entendo perfeitamente. E eu lembro quando você me contou essa história do Uber e tal,
Você ficou aqui 1 ano, né? Menos de 1 ano. 11 meses. Pra quem não sabe, eu comecei a ter ideia desse podcast pra tirar do papel em abril, em Miami. Você foi a primeira pessoa que eu contei e que eu te convidei. E esse que a gente tava numa resenha, você me contando várias histórias, eu falei, cara, eu preciso botar esse podcast. E aí eu lembro de uma frase que eu mencionei pra você. Norma, por algum motivo eu achei que você era patricinha no sentido financeiro, assim, que você vinha de uma família com um bom poder aquisitivo. E aí você me contou, não. Muito pelo contrário. Muitas pessoas já olhando pra você pelo estereótipo, achando que você veio de uma condição financeira. Muitos. Na verdade, eu acho que todo mundo pensa ainda, né? Acho que talvez por isso mesmo. Eu, inclusive, era até zoada, né? Quando eu comecei a treinar sandá, a galera brincava, tipo assim, de patricinha, porque eu chegava de salto, maquiada, eu era secretária. Mas não. Inclusive, eu nasci em Belo Horizonte, mas com 2 anos a gente foi para Ribeirão das Neves, que a galera de Belo Horizonte, né, de Minas Gerais, sabe ali como é que é, uma área bem... Né, não conheço. Uma área bem... Isso é uma cidade ou um bairro? Desculpa. É uma cidade, mas é uma cidade mais simples, meio interior ali, meio um pouco de favela, são 7 presídios, a penitenciária agrícola de Neves, que é uma das maiores penitenciárias de Belo Horizonte, é ali na porta da cidade. É uma área... Quando a cidade é famosa pelo presídio... a gente chama de Ribeirão das Trevas. Eu amo Ribeirão das Neves, gente. Mas é treva, realmente. E pé vermelho e tal, a galera zoava bastante, assim. E eu sempre tive muito problema, inclusive na época de escola, acho que daí que vem as brigas, né? Porque por morar numa área um pouco mais periférica e ser, de fato, uma mulher clara, do cabelo liso, do olho claro. A minha irmã, eu comprei tanta briga da minha irmã mais velha, porque a minha irmã mais velha, vocês conhecem a Nayane, a louca, mas eu tenho a mais velha, que é a Nayara, que não é louca, que é loura, do olho azul, mas que não é louca. E é nerd, é engenheira, é nerd pra caramba, extremamente inteligente, uma das mulheres mais inteligentes que eu conheço, e a escola inteira queria bater na minha irmã, porque ela era loura, do olho azul e nerd. E eu falava, putz, e era mais velha que eu deixava, não. Eu corria atrás das meninas da classe dela. Era 2 anos mais velha que eu. Eu queria bater nas meninas da idade dela. Batia? Batia? Oxi. Você era briguenta, então? Puxa, demais. Já fui parar em Camburão. Mas eu não fui presa não, tá, gente? Só entrei, mas me tiraram. A Camburão que é pra tomar esporro da polícia? Você era menor? Não, que eu tinha agredido muito uma menina lá. E aí eles me botaram falando que ia me levar pra delegacia. Mas aí depois eles... ela é de menor, não pode. Tem que esperar a mãe dela chegar. E foi uma confusão. Não me levaram. Mas eu quase fui. Mas bateu pesado, então? Bate pesado, né? A cara dela ficou tipo bem rasgada, assim. Foi pro hospital? Acho que não. Eu só tomou uns... É porque ela vai soltar os podres. Eu andava com uns anelzão de caveira, assim, ó. Eu era uma mistura de rapper com rock. Mas os anelzinhos já era pensando nisso? Na não, eu gostava. Porque eu tinha uns amigos meus que me apresentou, inclusive, o Racionais, o Rap, que é a minha banda preferida, que talvez a maioria também não sabe, né? Patricinha, fone de ouvido rosa, mas tá tocando Racionais. Bom saber. E aí, ele me deu esse anel, era 2 anelzão, assim, um de cruz e o outro de caveira. E eu andava com esses anéis pra cima e pra baixo, tinha a corrente do Racionais pendurada no pescoço. Gente, se um dia eu achar uma foto, eu te mando. Por favor. Uma coisa maravilhosa, um estilo diferenciado, entendeu? Isso você nem treinava ainda? Não, era só doida mesmo. Já saia na mão? Já brigava. E era assim, ó, alguém falava comigo, Norma, fulano quer te bater, depois do treino, lá na rua de baixo, tinha a Rua do Meio, né, que a gente chamava Rua do Meio. Eu era a primeira a chegar, sentava lá e ficava lá assim, ó, tranquilamente esperando os outros. Virava a esquina, eu já tava lá. Acho que eles pensavam assim, essa menina é normal, não. Mas chegou a pegar suspensão, expulso de colégio? Não, porque eu só brigava do lado de fora. Exatamente. Não brigava dentro. O colégio era meio-dia e meia na passarela. Acabava no meio-dia, tinha meio-dia e meia. Tinha local. Porque passando a passarela, passava dos 100 metros, depois 100 metros o colégio não pode... A gente brigava na rua, porque a escola era aqui, aí você tinha uma ruazinha, aí você vinha passando aqui, aí descia a rua e aí tinha a Rua do Meio, que a gente chamava. Então era na Rua do Meio. Possivelmente mais de 100 metros do colégio. Não sei nem como que alguém sabia dessa regra, mas ele só falava assim, te pego na Rua do Meio, pois eu era a primeira a chegar, tava lá sentadinha aquecendo. Já perdeu alguma briga? Na verdade, eu deixei de brigar uma, mas eu tava muito desvantagem. Eu também não sou idiota, numérico, né? Ou de tamanho? Dos dois. Mas na verdade foi... briga, cara, não, eu não era... Vou te falar a verdade, eu não arrumava briga, eu nunca fui eu de caçar confusão. Mas eu não corria de nenhuma. Eu sempre tive o temperamento meio quente pra essas coisas. E, na verdade, eram umas meninas que tinham lá, velho. Elas eram umas mulher grandona, que era
Elas eram repetentes, já tinham 5 anos que elas estavam repetindo a mesma série. E elas cismaram comigo uma vez, descendo a rua da escola. Eram 3. Elas tinham mais ou menos uns 17 anos, eu tinha uns 10, eu acho, 11. E elas cismaram que queria me bater. Eu acho que como eu direto e reto eu brigava com alguém, elas cismaram, elas falaram assim, eu vou bater nessa menina. E cercaram as 3 e falaram, e aí, você não gosta de brigar? Vamos brigar comigo. Eu olhei assim pras 3, e era faveladona, irmão. Faveladona, assim, de andar com faca na cintura e tudo mais. Eu olhei e falei, não, tô a fim de brigar hoje não. Meti essa, vou fazer o quê? Elas 3 tinham 17 anos nas costas, pô. Eu tinha até bigode, as mulheres caçando brigar comigo, eu com 10 anos de idade. Esse eu dei uma afrouxada. Eu falei, não, hoje eu não tô afim, não. E elas puxaram meu cabelo assim, tipo, não vai brigar, não. E elas, acho que exatamente por eu ser uma mulher branca daquela região, elas eram negras, tinham um cabelo, né, um cabelo um pouco mais duro. E aí elas ficavam irritadas comigo, aí elas puxaram meu cabelo, tipo assim, essa branquela aí não vai brigar, não. E eu só fiz assim, não, hoje não. Depois. E fui embora. Você tinha o quê? 10, 11? 10, 11. Já tinha fama de briguento? Já tinha. Você brigou até... Não, eu briguei pouco depois dessa idade. Eu acho que a última briga foi essa do Camburão, que já foi em Belo Horizonte. Eu já tinha mudado pra BH. E aí ficava a menina me irritando todo dia. E eu te falo, eu ainda era de boa. Eu ficava tipo, essa menina toda hora passava e me irritava. Passava e me irritava. E eu ficava olhando assim, ela falava, mentira, não era essa que me irritava. Tinha uma outra, que era de outra sala, faveladona também. Chegava na janela da minha sala e ficava assim, tô doida pra bater uma roqueirinha hoje. E eu sentada, eu só olhava e falava, vixe, lá vem. Aí eu continuava fazendo o que eu tava fazendo. E depois ela, hoje eu pego essa roqueirinha. E eu olhava e falava, tá, deixa. E aí um dia uma outra menina da minha sala, não sei o que foi, era aquela brincadeira de caderno que passava, tipo, o que você acha de fulana? E aí eu acho que ela postou, falou, escreveu alguma coisa ali, me atacando, e eu lembro que meu gato tinha morrido no dia, eu tava muito chateada, não queria nem ter ido pra escola. Alguém pagou a conta. E aí eu li assim, eu falei, quem escreveu isso aqui? Aí ela pegou e falou assim, fui eu. Aí eu levantei, peguei a cadeira, taquei logo uma cadeirada nela, eu falei, então toma. E aí já foi. Você bateu nela na sala mesmo? Essa, por isso que eu me fudi, entendeu? Essa eu me fudi por causa disso. Aí eu dei nela a cadeirada e já caí de soco, aí eu montei nela, dei um monte de soco, aí ela ficou com o rosto machucado, aí a professora me tirou, os meninos juntou em cima, me tiraram. Aí chamaram a polícia pra mim, por ter sido uma agressão meio brutal, assim, tipo, uma reação muito, muito bruta. E aí, por isso que eu quase fui presa. Mas não fui. Não foi. Não tenho passagem. Ainda bem. Não tem. Ia ser FEBEM, né? Menor de idade. Mas, não pode briga de escola. Não é possível que eles me fudem desse jeito. Imagina o policial ainda. Ela fala, tem um monte de coisa pra resolver. Não, você sabe o que o policial falou comigo quando ele chegou? Eu tava em Belo Horizonte, tá? Já tinha 1 ano, inclusive foi no meu primeiro ano que eu mudei pra Belo Horizonte. E é engraçado que essa menina, essa outra que ficava me provocando na janela, quando ela ficou sabendo do tumulto todo ali, eu tava saindo da sala da diretora, assim, já indo pra responder a polícia lá fora. Ela chegou em mim e falou comigo assim, caralho, você gosta de brigar, hein? Aí eu falei com ela, você quer resolver agora? Eu já tava meio virada, ela, não, não quero brigar com você mais não. E foi embora. Eu resolvi 2 problemas uma noite só. Perfeito. E não foi presa. Não, fui presa. E aí quando eu cheguei lá fora, assim, aí eu cheguei meio puta, assim, de cara fechada, aí o policial foi perguntando a diretora o que tinha acontecido, a diretora falando, aí um dos policiais olhou pra mim e falou assim, você é de Ribeirão das Neves, não é? Aí eu já olhei. Das trevas. Eu falei, sou. Aí ele falou, você já é conhecida lá, hein? Por causa de briga de colégio. Aí eu olhei pra ele assim e falei, tô sabendo não. Será que esse povo sabe que você tá aí na boca do cinturão, deve ser hoje em dia? Sei lá, alguns me mandam. Aí depois eu fui pra outra escola, Maria Luísa. E Maria Luísa eu nunca precisei brigar, por exemplo. Na outra escola, eu já fui com a fama. Eu não precisei brigar mais. Já tinha um respeito adquirido. Respeitíssimo, nunca mais briguei. A menina que você espancou aí, ela já falou com ela depois? Não, chamava Jéssica, inclusive. Não vou pedir desculpa, não que ela mereceu, mas não. Nunca mais falei com ela. Acho que a mãe dela tirou ela da escola na época. Tem trauma até hoje, Jéssica. É bom pra aprender. Respeito é bom, Jéssica, conserva se os estiver vendo dentes. esse vídeo, por favor, Jéssica, manda no Instagram da G-Fight aí, comenta lá, só pra eu saber quem é você. Vai se tratar, garota. Tô brincando. Quando Não tem você- nada contra ela, não, tadinha. quando Mas é você- coisa de criança. É lógico, passou muito Vai tempo, tomar uma cadeirada bem dada também na cabeça. mas pediu. Pediu. Quando você fala que as faveladonas e tal, você chegou a morar em comunidade? Não era bem uma comunidade, era uma área mais humilde, assim. A comunidade era, tipo, bem próximo. Comunidade que a gente fala que era Rosa Neves, Sevilha. Eu morava no Sevilha B, aí tinha um Rosa Neves que era do lado, que aí já era, pra você ter ideia, não era todo mundo que subia. Era um terrão vermelho, um morrão cabuloso. Na época era só os pirueiros que subia lá. Não sei se é da época dos pirueiros. Sim.
que tinha os pirueiros no Brasil rodando ali, né? E aí tem outro lá que chamava Savassi, que era o Subaco das Cobras lá, que era o apelido da favela lá. Morava na região. A minha área tinha uma boa porcentagem de crimes ali e tal, mas não era favela brava, cabulosa, não. Entendi. Era uma região mais simples. Matavam de vez em quando a facãozada lá na rua e tal, essas coisas, mas... Sua irmã mais velha engenheira, sua irmã mais nova, muito mais nova. Muito mais nova, 10 anos mais nova. Jiu-jiteira. Sua mãe apoiava as meninas treinarem? Porque a mais velha vira engenheira. Como era o apoio da sua mãe em relação a isso? Cara, minha mãe, ela sempre apoiou tudo que a gente quisesse fazer. A verdade é essa. Minha mãe é uma pessoa que... É uma mulher que estudou só até a 4ª série. Foi meio que induzida a casar ali com 16 anos, porque ela começou a namorar com meu pai. E aí meu avô não aceitava naquela época. Falou, você vai namorar, então é pra casar. Casou bem rápido. Com 18 anos, ela teve a minha irmã mais velha, a Nayara. E meu avô também não deixou ela estudar mais, né, depois da 4ª série, porque a 5ª série era à noite, e aí naquela época eles não permitiam. Minha mãe é inteligentíssima. Minha mãe, se fosse da era de hoje, minha mãe com certeza estaria formada em alguma coisa grande e fazendo alguma coisa muito grande, porque minha mãe, ela é inteligente demais. Mas ela teve que parar de estudar por isso, a 4ª série. E o meu pai era um escroto, então ele... Minha mãe, né, teve a minha irmã mais velha, depois teve eu, depois teve a minha irmã mais nova. As 3 são do mesmo pai? Mesmo pai. E aí ele começou a trair a minha mãe, a, né, tratar minha mãe mal. Aí quando descobriu que a Nayane era menina, ele também já não queria 3 meninas, porque ele era fanático por futebol. Tá aí um dos motivos pelo qual eu odeio futebol. Ele era fanático por futebol e ele queria um homem para jogar a bola. E aí veio 3 meninas e aí ele não era mais do agrado, vamos dizer assim. E aí minha mãe descobriu a traição dele, né, botou ele pra fora de casa. E ele simplesmente sumiu, não queria contato com a gente. Morava perto, tá? Às vezes, inclusive, chegou a ser preso algumas vezes por não pagar pensão. E quando a gente foi, a gente pedia pra ver, porque minha irmã mais velha, principalmente, coitada, ela chegou a conviver com ele até os 5 anos de idade. Eu não lembro de nada, praticamente. Eu tinha 3 e ele foi embora quando a Nayane nasceu. Ele foi tão escroto que ele foi embora e não tinha nem avisado a minha mãe que ele não tinha pagado as contas do aluguel da casa. E minha mãe foi expulsa da casa com 3 filhas nas costas. Uma recém-nascida. Com uma recém-nascida e sem trabalho, sem nada. E minha mãe foi, na época, na casa do meu avô, com um caminhão de mudança e com as filhas na mão, porque não tinha o que fazer. Meu avô... Pai dela. Meu pai... Meu avô, né, o pai dela... muito fechado naquela época, disse que não ia aceitar a filha divorciada em casa e não aceitou minha mãe. Meu Deus. Quem recebeu a minha mãe foram os vizinhos do meu avô, que estava ali, que tinha uma casa em construção. Sabe aquelas casas que estão em construção, tá no chão grosso, não tem nem janela nem porta? Os vizinhos que chegou ali, falou, não, pegou, capinou lá o lote e botou luz, puxou lá a luz e água e colocou a gente lá por um tempo. Então minha mãe é uma pessoa que sofreu demais. Você tem memória dessa época? Não tenho. Só minha mãe contando. Não tenho memória, eu tinha muito nova, tinha 3 anos. A Nayara tem. E a Nayara, por muito tempo, sentiu muito isso, essa ausência dele. Ela teve que fazer terapia depois de um tempo. Por quê? Ele era tão escroto, é um cara tão escroto, que mesmo depois de tudo isso, ele tinha um bar lá perto de casa e a gente sempre queria ir lá ver ele, porque, pô, meu pai, eu quero ver meu pai. E a gente vivia uma situação em casa não tão confortável, porque a gente tinha um padrasto que era um merda, que agredia minha mãe e que, assim, no geral, a minha mãe não tinha muita escolha também, porque como minha mãe não tinha opção de trabalho, minha mãe foi camelô no centro, com a gente, as 3 no colo, enquanto fazia camelô. A minha mãe teve meio que, tipo, começou a relacionar com ele tinha uma condição financeira um pouquinho melhor, então quando minha mãe estava com ele, a gente não passava fome, quando ele ia embora, a gente passava fome. Então era a situação da minha mãe, imagina isso para uma mulher. Ter que alimentar 3 filhos. Então você acaba se sujeitando e aceitando coisas que você não gostaria e que você não mereceria. E aí, mesmo assim, a gente, na nossa cabeça, a gente queria ver meu pai, eu queria ver meu pai, poxa, meu pai, né, pô, como não? E aí minha mãe, o juiz tinha mandado ele pegar a gente de 15 em 15 dias. Muitas das vezes a gente chegava lá pra ver ele saía pra jogar bola e deixava a gente lá no boteco, sozinhos, com o funcionário dele lá e ele ia jogar bola, porque ele não queria contato. E eu lembro claramente que foi o dia que a gente deu o start, que a gente falou assim, véi, esse cara é um merda, a gente não precisa dele.
foi um dia que a gente tinha feito uma decoração do Dia dos Pais. Sabe aquelas coisinhas que a gente fazia na escola, do Dia dos Pais? E ele teve um filho, tá? Ele tem um filho 2 anos mais novo que a Nayane, se eu não me engano. Mas tem o meu irmão, então. Isso. E aí, depois que esse filho dele nasceu, aí que ele mais cagou e andou ainda pra gente, porque ele tinha o filho que ele queria. E aí, uma vez a gente foi lá na casa dele entregar esses negocinhos de criança, assim, tava eu, Nayane e Nayara, cada um com a cartinha na mão. Tadinho. Ô, gente, dá vontade de chorar só de lembrar de ser 3 crianças indo lá. Então, parece que nem é comigo, parece que eu vi um filme. 3 crianças, cara, 3 meninas, velho. Isso, a Nayara tinha, eu acho que 8 para 9, eu devia ter uns 6, a Nayane uns 3, por aí. Ih, revelei a idade da Nayane. É mentira, né? Mentira, a Nayane tava no colo. Fez 28 agora. Aí, quando a gente chegou lá na casa dele, a gente bateu, aí veio a mulher dele, né? Que agora eu acho que é esse também. Aí veio a esposa dele na época e ela falou... Ela olhou assim pra gente e falou assim... pera só um minutinho que eu vou ver se seu pai tá aqui. Ela saiu e nós ficamos lá esperando, né? Aí ela voltou e falou assim... ele saiu, eu achei que ele tava aqui, mas ele não tá aqui não. Acho que seu pai viajou. A gente falou assim... A gente espera ele aqui. Ela falou, não, eu acho que ele viajou. Ele parece que vai demorar a voltar. E aí a gente... tá bom. E aí, quando a gente tava indo embora, assim, da casa, a gente escutou voz de risada atrás, assim, no quintal. E era de madeira, tipo umas madeirinhas, assim, que cercava a casa. A gente foi lá e olhou pelo buraquinho. Ele tava sentado lá atrás com o filho dele no colo. Quantos você tinha? 6. Caralho, não. Ali, assim, eu falo muito... Eu não fico nem chateada tanto por mim. Mas a Nayara, ela ficou destruída. Ela foi embora, assim. Nossa, eu emociono só de lembrar, tadinha. Parece que foi ontem, assim, que eu vi a cena. Se você tinha 6, ela tinha 9. Ela tinha 8, né? Era 2 anos mais velha que eu. 8. E ela foi o caminho inteiro chorando. Ali, pra mim, assim, eu falei, meu Deus, como isso fez mal pra ela. E o quanto que isso te fez mal? Em relação a ele, nada, porque eu nunca tive muito sentimento. Eu não lembrava muita coisa dele. Mas... tudo que faz mal pra minha família, pra minhas irmãs e pra minha mãe, me destrói muito. Me destrói, assim, profundamente. Então, quando eu via a Nayara, o tanto que ela chorava. E a Nayane também, a Nayane era meio que, tipo, eu, assim, ela também não lembrava muito dele. Então, ela ficou triste, mas, tipo... A Nayane já era um problema. A Nayane já tinha muito apego com o padrasto, porque ele pegou ela quando bebê e ela tinha ele como um pai. E eu já não tinha, porque eu já via o que ele fazia com a minha mãe por fora, então eu já tinha ele como um inimigo dentro de casa. Então, assim, eu fiquei meio que neutra nessa parte do pai, assim, porque... Você não tinha apego com nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Eu odiava os dois, inclusive. Por muito tempo eu odiei os dois. Um já morreu, né? O padrasto já morreu. Teu pai tá vivo, biológico? Tá vivo. Aí, cara de pau ainda. Teve a ousadia de postar um tempo atrás aí. Eu não sei quem foi que viu, que me mandou uma foto minha falando minha filha está brilhando no UFC. Foi, irmão, deixa eu te falar uma coisa, teu cu. Você falou pra ele, mandou uma mensagem? Não falei não, eu já te falei, eu ignoro solenemente. Eu tenho uma capacidade gigantesca de ver cair duro do lado e passar como se não tivesse nem visto. Você não fala mais com ele faz anos. Então. Não. Aí ele voltou, você vê o caráter tão ruim. Ele voltou anos depois, quando ele queria pedir pra tirar pensão, os R$300 de pensão que ele dava por mês. Por filha? Não, pras 3. Sempre? E era descontado direto, porque ele era do Correio, então ele não tinha opção, né? O desconto era direto, senão ele não pagava, tanto que ele já tinha sido preso 2 vezes por não pagar pensão. E ele era de um nível tão baixo que ele ainda usava a gente quando a minha mãe mandava prender ele porque ele não pagava pensão. Ele falava que eu tinha assim, sua mãe tá querendo me prender, sua mãe tem que falar com sua mãe pra não querer me prender. O cara é um lixo de ser humano. E aí depois ele voltou a procurar a gente, a Nayara, porque ele sabia que o elo mais fraco ali no caso, ou o mais forte dele seria com ela. Ele voltou a procurar ela para poder aproximar ali quando a Nayane fez 18 anos. E, na verdade, a Nayara já estava fazendo engenharia. Eu já era secretária da Vale, então ganhava bem e ajudava a Nayara. Inclusive, a Nayara passou na Federal, estudando escola pública. Passou em engenharia civil na Federal de Minas Gerais. E eu ajudava ela com comida, com os livros, com as coisas, porque eu trabalhava no emprego que eu tinha pego dela. Ela que me colocou na vaga. E ele foi atrás da Nayara, fingindo aproximação, queria aproximar e tal. E não vão no Mineirão com o papai. Aí a Nayara. Ela caiu, né?
Ai, não, vamos no Mineirão com ele quer aproximação. Eu falei, vixe, Maria. Só que, tipo, velho, eu não vou deixar minha irmã sozinha nessa barca, né? Eu falei, vamos nessa merda. Vambora. Aí chegava lá e ficava paizão, e não me descia, mas foda-se, eu tô com as minhas irmãs. Passou 6 meses não, uns 3 meses dele de interação com a Nayara, assim, trocando mensagem, filhinha, babá. Aí ele veio onde ele queria. Aqui, você já tá, né, fazendo faculdade, sua irmã já tá ganhando bem, sua irmã mais nova já fez 18 anos, tem como tirar a pensão, não? Do seu pai, pedir pra tirar a pensão do papai, que o papai tá passando apertado. Aí a Nayara entendeu. Aí a primeira Nayara falou assim, pai, é o direito que a Nayane tem até os 21. E eu não vou tirar esse direito dela. Porque a Nayane teria que abrir mão, né? Porque a Nayane já tinha feito 18, mas ela tinha que fazer 21. E aí ele pegou e ficou bravo. Porque a Nayara falou que não queria. Aí ele foi e sumiu de novo. E aí a Nayara entendeu que ele só queria aproximar, porque ele só queria ver se dava pra tirar o desconto que tava batendo no cartão dele. Eu fui, chamei a Nayara, a gente sentou, conversou com ela. E eu falei com ela assim, a gente não precisa, ele tá certo, a gente não precisa dos R$300 dele. E ela, não, mas é direito, é direito. Eu falei, nem tudo que é direito a gente deve. Ele deve tá passando necessidade. A gente não precisa dessa merda. E a gente foi lá e entrou com a suspensão da pensão. Mentira. Uhum. Sentamos na mesa no dia da reunião, da audiência. Ele sentou ali do outro lado e nós três olhando na cara dele, ele só ficava de cabeça baixa assim. E a gente foi e falou com a juíza, pode abrir mão, não precisa do dinheiro dele não. E a juíza olhou pra ele, olhou pra gente e falou assim, suspensão, vou suspender a pensão e eu só tenho uma coisa a dizer pra vocês. Vocês não perderam nada. Quem tá perdendo é ele. E ele ficou de cabeça baixa ali o tempo inteiro. Foi a última vez que eu vi ele. Foi a última vez. Suas irmãs também? Também. Todo mundo cortou contato completo. Mais de 10 anos. Se a Nayane tinha 10 anos. Mas a Nayane tem 24, né? Diz ela. Porra, cara. Então você cresceu sem uma referência paterna. Aí tinha né, meu padrasto que já faleceu. E era um homem que, assim, controlava minha mãe na parte financeira, porque depois a minha mãe conseguiu entrar na prefeitura de Ribeirão das Neves para trabalhar, só que ele era o chefe dela. Puta que pariu. Então era um cara agressivo, muito agressivo. Fisicamente. Mentalmente, fisicamente. Chegou a presenciar coisas? Cheguei a dar nele. Acho que eu dei uma cadeirada também. Putz, Maria, né? Não briguem se tiver cadeira perto de mim, que eu vou dar no seu cadeirada, eu já tô avisando. Tem muitas cadeiras nesse estúdio, por favor, se contenha. Agora que eu tô prestando atenção, cara, eu já dei 2 cadeiradas. Eu acho que foi só 2. Eu já dei nele uma cadeirada nas costas também. Marcantes as duas. Já. Eu, na verdade, desde os meus 13 anos de idade... 13? Não, acho que 11 anos de idade foi a primeira vez que eu reagi. Ele agredindo a minha mãe. Nunca falei isso porque eu nunca quis expor minha mãe, mas assim, eu acho que já é algo que todas nós estamos curadas. Não vou entrar em muitos detalhes porque... Só fala o que você sentiu à vontade. Não quero expor ela, sabe? Minha mãe sofreu demais, tá maluco? Foram 11 anos com ele. Quando você tinha nessa cadeirada aí? 11. Não, 13. Quando eu dei a cadeirada ali, foi a última briga, inclusive. Pra você ter ideia, eu andava com uma faca, e não é a da Caos, que hoje eu tenho a faca da Caos maravilhosa, mas eu tinha um canivete que eu tinha ganhado de um amigo meu lá de Neves, de Ribeirão das Neves. Nessa época eu tinha mudado pra Belo Horizonte. E eu andava com esse canivete na cintura, o dia inteiro. E era pra ele. E eu falava o tempo inteiro. Eu falava, quando eu tinha 11 anos, foi a última vez que ele agrediu minha mãe no quarto. Eu lembro que eu tava assistindo um filme do Matrix, inclusive. E eu escutei, já era normal, a gente escutava com uma certa frequência. E a maioria das vezes a gente só gritava e chamava a polícia. Mas dessa vez eu dei um impulso, eu fui lá e comecei a dar soco em bico da porta do quarto até ele abrir. E ele meio que veio pra cima de mim. E aí sim minha mãe reagiu, minha mãe só reagia quando ele vinha pra cima de mim. Minha mãe nunca reagiu enquanto ele batia nela. E eu acho que ali eu falei pra ele ali. Eu falei pra ele assim, você não põe a mão nela mais. Foi com 11 anos. E ele parou um tempo. Pelo menos na nossa frente. Mas a gente escutava dele tentando afogar minha mãe. Teve algumas situações complicadas. E depois de um tempo, pelo menos na nossa frente, ele parou. Até quando a gente mudou para Belo Horizonte, com 13 anos.
E ele voltou a agredir ela na cozinha lá de casa. Eles chegaram e começaram a discutir. E ele foi enforcar ela na parede. E eu ouvi, saí correndo do quarto, peguei dei nele a cadeirada. E ele veio pra mim e eu comecei a dar soco nele. E ele começou a confusão toda. E a hora que acabou, eu falei com ele, eu vou te matar. Eu falei com ele, você não dorme nessa casa mais. Se você dormir, você vai acordar com a faca no pescoço. E eu andava com um canivete na cintura 24 horas para ele. Ele não dormia mais na sala, por exemplo, de porta aberta e nem nada disso. E eu ficava o dia inteiro andando com a faca na cintura, olhando para ele. E eu falava com a minha mãe assim, esse homem vai matar a gente, mãe. Porque uma hora ou outra ele vai te matar. E se ele te matar, ele vai matar eu e as minhas irmãs também. E eu falei com ela, a decisão da senhora, eu não posso intervir. Mas nas minhas irmãs ele não vai botar a mão. E aí foi quando minha mãe decidiu definitivamente botar ele pra fora de casa. E aí ele foi pra fora de casa. E aí a gente passou aperto de passar fome, passar necessidade. E eu não me importava. Porque eu preferia. Você consegue pensar racionalmente naquela época? Você conseguia entender o lado da sua mãe ou demorou pra entender? Não. A relação minha com a minha mãe, ela foi ficar boa depois de velha, assim. Depois dos 20 e poucos anos. Por quê? Foi um processo de cura, assim. Porque no início, eu não conseguia... Eu era rebelde demais. Eu era uma adolescente extremamente rebelde, agressiva. E rebelde mesmo. Tipo, eu e minha mãe, a gente não se dava bem porque eu não aceitava. Eu falava, como que ela aceita isso? E no final eu sabia que era por causa disso, mas eu falava, foda-se, eu vendia bombom na rua. Eu fazia bombonzinho que minha mãe tinha me ensinado e eu saía pra vender na rua. Eu falei, cara, foda-se, não precisa. A gente come menos, sabe? Na minha cabeça era fácil. Na minha cabeça de criança, era fácil resolver. Mas imagino que pra uma mãe não era. E tanto que logo em seguida, minha mãe entrou em depressão profunda, de chegar a ter crise de pânico, desmaiar e ficar internada, porque minha mãe deixava de comer pra deixar comida pra gente em casa. E ela emagreceu tanto que ela adoeceu. Então, assim, não foi fácil. Caralho. Ai, eu preciso me recompor. Respira, toma uma aguinha ali. Tadinha da minha mãe, espero que ela não veja essa entrevista, que ela vai chorar muito. Toma uma aguinha, por favor. Mas é isso, tipo... Somos hoje o produto de todas as Sim. experiências que a gente passou, né? Talvez por isso tão forte mentalmente. Faz Tão todo difícil de sentido ser agora. abalado, né? Faz todo sentido agora. E essa questão da minha mãe, eu e ela de adolescente, eu não conversava assim com ela direito. Até porque eu apanhei muito por causa do meu padrasto também, né? Porque ele sabia que eu não aceitava as coisas que ele fazia. Não, ele nunca botou a mão em mim. Mas ele fazia minha mãe me bater. Putz. E se ela não me batesse, ele batia nela. Então, era um... E eu não facilitava também, né? Que eu era rebelde, eu falava, vai tomar no cu. E tá, eu tinha que apanhar. E as suas irmãs também passavam pelo mesmo processo? Não, Entenderam porque da a mesma- Nayara era mais inteligente e a Nayane se dava muito bem com ele. Entendeu? A Nayane se dava bem com ele. Ele tratava a gente bem no geral. Só que eu não aceitava o que ele fazia. Então, tipo assim, não me importa como você me trata. Me importa como você trata minha mãe. Se você trata minha mãe mal, eu quero que você se foda. Não me importa, entendeu? A Nayane não entendia o que aconteceu. Nayane era muito jovem, muito nova. Muito nova, 10 anos mais nova. Né? A Nayane é muito nova, mentira. Ela tem 3 anos a menos e ela era muito nova. E ele comprava muito brinquedo pra ela, comprava ele tratava a Nayane como filha, porque ele pegou a Nayane quando ela tinha 1 ano de idade. Então ele tratava a Nayane extremamente bem. A Nayara sempre foi mais inteligente que eu, menos emocional do que eu nesse aspecto. Então a Nayara era esperta, era inteligente. Eu não, eu era cabeçuda. Eu era porra louca, eu xingava. Ele mandava comprar cigarro, eu mandava ele enfiar o cigarro no cu dele, aí eu apanhava. Essa foi a sua infância e adolescência? Sim. Então, tipo, era o problema. Aí ele falava que a Nayane vai comprar um cigarro pra mim, a Nayane, claro que eu vou. Aí ele dava R$1 pra Nayane, a Nayane ia toda feliz, ainda voltava com chocolate. E eu ficava, tipo, não vou render. Eu sempre fui muito orgulhosa pra isso. Eu falava, não vou render, que se foda, eu prefiro apanhar. E eu apanhava mesmo, me lascava por causa disso. Então, eu tinha raiva da minha mãe por isso. Até que quando eu, né, virei adulta, e aí você entende a situação, e aí por muito tempo eu comecei a me julgar. A ter raiva de mim por eu ter sido pressionada minha mãe tanto, colocada minha mãe tantas vezes entre a cruz e a espada quando criança. Das 3, só você pressionava sua mãe dessa forma? Sim. E
Aí por um tempo eu ficava tipo, caramba, eu fui tão injusta com a minha mãe, fui tão injusta. Só que depois, com o processo de terapia também, eu entendi que eu também tava sendo injusta comigo, porque eu também era uma criança. Ah, você também fez terapia? Fiz terapia. Todas fizeram? Todas fizemos. Todas fizemos. Nayane chegou a ter depressão, adolescência. A Nayane? Nayane teve depressão, chegou a tentar suicídio uma vez. Nayara teve depressão, todas. Acho que a única que não teve depressão declarada fui eu, mas todas nós tivemos problemas futuros. Todos tivemos que passar por psicólogos. A agressividade, seja nas brigas no colégio ou nos treinos, depois nas competições, foi uma válvula de escape, imagino. Acredito que sim, porque eu me sentia... Eu acho que talvez na minha cabeça o ambiente de guerra era tão comum, tão confortável, que inclusive eu brinco muito que eu fico muito confortável no caos, talvez seja exatamente por isso. Tem até tatuou o Spartan. Aqui é a tatuagem do caos na mão, né? A mão é o caos, símbolo do caos. Aqui tem o samurai e aqui o deus da guerra, o Ares. Perfeito. Faz todo... Eu não fazia ideia de todos esses detalhes. Ninguém fazia. Acho que eu já te falei, eu nunca contei isso. Falei um pouquinho, assim, pro Minota, quando eu fui no podcast, ele me perguntou algumas coisas, eu falei um pouquinho e tal, mas não... Como tava eu e o Marco Túlio também, eu não entrei muito em detalhe, falei um pouquinho da minha infância, ele falou um pouquinho da dele, mas bem resumido, assim. Mas foi algo que, eu falo, me tornou extremamente forte, eu sou muito grata por isso. E quando alguém fala, olha pra você, Patricinha, deve ter crescido em berço de ouro. É isso. É uma vida boa, tranquila, serena. Sem cadeira por perto. Se eu estiver brigando com alguém, vocês tirem a cadeira, que agora que eu percebi que eu tenho uma leve tendência a dar cadeirada. Tira as cadeiras do estúdio, Matheusão, por favor. Ainda bem que na hora do octógono eles tiram o banquinho, né? Senão... Banquinho ainda mais fácil de jogar, né? E ali, banquinho com tudo, né? Acho que um outro ponto que eu queria, os pontos que eu tracei para conversar contigo eu vejo nos bastidores, a gente já conversa bastante, faz bastante tempo, você é uma mulher muito vaidosa. Ser vaidosa no mundo dos esportes de combate é complexo, né? Porque vai treinar 2 vezes por dia, manter unha, manter cabelo, é difícil. Muito. Você sempre faz questão de se maquiar, se arrumar, não sei o que, mas com esse ritmo de treinamento, como é que você balanceia isso para você? Cara, eu separo sempre um pouquinho de tempo, assim, na semana, por exemplo, com a minha unha, né? Eu faço a unha de gel, aí ela já dura ali 2 semanas, 3 semanas intacta. Aí eu vou lá e faço, e dura mais porque você fica fazendo unha normal, por exemplo, vai treinar, você chuta o aparador, metade do esmalte fica no aparador, já era. E aí eu faço isso. Os meus cílios, por exemplo, a amiga minha que faz lá, a Paulinha, aí eu já falo com ela no sábado, falo, Paulinha, ó, vou treinar até tantas horas da tarde, você consegue me atender depois desse horário? Ela, consigo. Aí eu vou lá, geralmente os horários que eu faço meus procedimentos é tudo tipo 7 horas da noite, ou muito cedo, e aí quem trabalha, assim, as meninas que trabalham comigo, que já me auxiliam nisso, já sabem que meus horários são exóticos, é domingo, e elas estão sempre lá, disponíveis para me ajudar, elas falam, não, vamos, eu entendo e tal, e aí me atende ali nos horários extras, nos horários fora. E eu acho que, assim, mais difícil do que achar o horário para fazer isso é às vezes você tá muito cansado. E aí às vezes você quer descansar. Mas aí eu falo, não, vai, enquanto eu vou lá e faço uma coisa, eu me distraio, eu descanso também, aproveito. E eu acho que dá para fazer tranquilamente, dá para fazer bem de boa. Eu não sou uma pessoa de sair para muito lugar, não sou uma pessoa de fazer muita compra, de sair para bater perna nem nada. Então eu acho que eu aproveito bem esse tempo para ajeitar minhas coisas. Entendi. Eu conversei com a Ariane Lipski esses dias, ela também fez um relato parecido, assim. E é curioso porque no mundo do MMA feminino, antes de começar a gravar, a gente estava mencionando como o MMA feminino deu uma queda de popularidade em audiência em relação ao masculino. E hoje, boa parte da audiência, não boa parte, mas existe uma parte significativa da audiência do MMA feminino, que é dos caras que querem ver a mulher bonita, querem ver a mulher de biquíni, o OnlyFans. Mackenzie que eu diga, amiga, pelo amor de Deus, não bota essa bunda no jogo assim, não, que você me quebra. Não dá pra competir na pesagem com você assim, não, Mackenzie. Obrigado. Não, eu vou protestar, ué. Não vou falar da bunda de ninguém. Aliás, sua bunda foi citada aqui por Johnny Barbosa. Então, não, é Johnny dedando as meninas. Então, mas a minha, inclusive, é engraçado que o Marco Túlio filmou essa pesagem minha, e ele filmou bem de costas, assim, eu subi, né? Aí depois ele falou comigo assim, não vai postar esse vídeo não, né? Eu falei, não vou.
Não vou postar ele, não. Porque ele falou, acho que ele já ficou meio assim, já viu o tanto de repercussão que tinha dado da Mackenzie, e ele falou, não, você vai postar isso não. Eu falei, não, eu vou cortar e postar já chegando lá em cima. Foi essa de agora, não? Foi essa de agora, só ele tava atrás, a câmera pegou de frente. Eu falei, não vou não, senão vai começar a gerar mais problemas também, deixa pra lá. Gera audiência também, né? Gera bastante audiência. Mas eu acho que ele não queria essa audiência, não, ele ficou preocupado. Óbvio. Mas que a encarada da Mackenzie deu muito, até você citou, porque isso é muito significativo, imaginar como o esporte dominado por homens, a audiência também é muito masculina. Com certeza. E tem esse termo, né? Objetificação do corpo feminino. Você vê isso, você consegue... É visível isso pra você? Assim, porque às vezes você tá lá pra tocar porrada. Você não tá lá pra ser bonita. Você, óbvio que você é vaidosa, enfim. Mas o seu objetivo de trabalho é trocar porrada, ou cadeirada, enfim. Mas... E aí existe uma parcela significativa da audiência que tá lá pra ver você ser bonita ou assinar seu OnlyFans. Assim... Não tem como a gente ser hipócrita e dizer que isso não é a realidade do esporte, e que a gente não vai usar isso também como para aumentar a popularidade nossa, né? Obviamente que a gente vai fazer isso, porque o esporte tem 90% do nosso público ou mais é masculino. Então o que eu tento fazer? Eu tento atrair o público feminino, com representatividade, falando né, da força feminina, né, da nossa capacidade. Tanto que eu sempre dou preferência a responder, principalmente os directs. Eu geralmente não respondo porque eu não conheço. Mas as mulheres eu dou preferência a responder quando eu vejo, pra ter mais fãs femininas, ter mais, sabe? Eu gosto de ir em lugares onde que vai ter, poxa, palestra pra mulher, ou que vai ter seminário pra mulher. Eu gosto de ir, eu gosto de estar presente. Porque eu acho que é a única forma da gente tentar atrair um público diferente. Porque o público masculino, por mais que eles gostem das lutas em si, fala, pô, da hora, as mulheres saem na mão e tal. Mas eles não vão inspirar na gente. Assim como eles também não inspiram muitas das vezes nos caras pequenos. Por quê? Porque o cara quer ser o cara grande. O Poatan, 2 metros de altura. O Poatan, 2 metros de altura, nocauteador. O cara quer ser o Charles do Broncos, um finalizador. O cara quer ser o Anderson Silva. O cara quer ser o Marco Túlio, que é um grande, bate pesado e bate duro, o cara apaga no chão. É esses os caras que eles querem ser. Entendeu? Eles não querem ser, às vezes, o Pantoja, que pra mim é um dos melhores atletas, tecnicamente, fisicamente, mas é um cara pequeno. Eles não querem ser o Merab, que é um cara pequeno, que apesar de ter um grande estilo também, não é o que eles querem ser. Eles querem ser os caras monstros, gigantes. Eu acho que de 70 pra cima é o cara que eles querem ser. 70 pra baixo, eles já, tipo, é legal, pô, da hora, luta bem, mas eu não quero ser esse cara, eu quero ser o gigante. Entendi. Então, assim... A gente tem que saber, se você sabe a realidade, o mundo que você trabalha, o meio que você trabalha, você sabe como atrair aquele público ou como talvez melhorar o seu engajamento ali. E é a forma que a gente tem que trabalhar. Então eu tento atrair o público feminino, tento aparecer mais, falar mais, me destacar, né, conversando, aquela coisa toda, e tento fazer o que dá pra fazer. Mas você lida bem com isso? Lido. Na verdade, eu acho que eu dificilmente não lidar bem com alguma coisa desse meio. Não me importo muito com muita coisa, não. Já passou por umas barras aqui, né? Eu acho que, tipo, sei lá, velho. Eu acho que eu acho engraçado que a pessoa teve o meu nutricionista, né? Que é a primeira vez que ele acompanha. Aí, eu tô falando sobre essa questão de lidar bem com as coisas. E aí, ele, por causa dessa luta e tal, e aquela coisa, muita gente me xingando e falando que eu perdi, muita gente me manda mensagem falando que eu ganhei, e aquele alvoroço da internet e tal. E aí, ele é psicólogo também, aí ele me ligou. Ele falou, Norma, eu queria saber como é que você tava, não sei o que e tal. Eu falei, eu tô bem, doutor, por quê? Tô ótima, tô tranquila e tal. Ele, nossa, que susto, porque eu vi um alvoroço na internet e tal, e gente xingando, e gente te elogiando. E eu falei, meu Deus, como é que ela deve estar nesse tumulto todo? Eu falei, eu estou andando de helicóptero. Eu estou tranquila, eu nem vi, deixa eles brigar na internet, deixa me xingar, deixa rasgar o coco a unha, quem apostou na Kathleen, quem gosta da Kathleen, quem é da Nova União, a torcida da Kathleen, que eu acho que ela ganhou, deixa xingar, gente, eu tenho que desabafar. Eu falo, faz bem, bota pra fora, porque senão vocês guardam, vai guardar, pode gerar até um câncer, bota pra fora. Eu falo que alivia a dor, alivia o estresse, eu falo que não, doutor, tá de boa, eu tô tranquila. Aí ele,
caramba, velho, como é que vocês lidam com isso tão bem? Eu falei, não é todo mundo, mas eu, particularmente, eu realmente não me importo. Então, que tracinho. Mas não, é porque tá vendo que eu não acho, nem vejo como um psicopata, eu acho que eu vejo o lado, eu entendo o lado humano das pessoas. E eu entendo, engraçado, eu vi que tem a mãe da esposa da Kathleen, ela tava mandando mensagem no meu direct me xingando, tadinha. A sogra da Kathleen? Isso, a sogra da Kathleen. Caramba. Tadinha, ela mandando mensagem me xingando desde o dia da luta. Mas eu não acho ruim, velho. Eu achei engraçado. Eu visualizei a mensagem dela. E ela me xingando pra caralho dos negócios. Aí teve alguém que postou a foto dando soco na Kathleen, eu repostei. E ela falou, mas foi só esse também. Eu achei engraçado. Mas eu, tipo assim... Você não vai bater boca com a senhora Acho também. que não, pô. Né, eu entendo. Eu não vou desrespeitar. Até porque se eu desrespeitar ela, eu vou estar desrespeitando a Gi, que é a esposa da Kathleen. Vou estar desrespeitando a Kathleen. Não tem... E eu entendo. Eu falei, não, pô. Aí eu até comentei isso com o Arthur. O Arthur falou assim, mandou uma foto você dando soco na Kathleen. Eu falei, não, tadinha, deixa ela. Tá doida. Ela tá desabafando. Tá puta. Se fosse... Minha mãe, eu acho que não faria, que minha mãe tem, né, um bom senso ali. Ela não mandaria mensagem xingando ninguém, assim. Mas, falasse, cada um desabafa de um jeito. Eu falei, deixa a moça, deixa ela tá, coitada, ela tá... Eu entendo, quando você ama uma pessoa, você gosta da pessoa, você pega aquela dor, você pega aquela guerra ali, você fica puto com a parada. E eu achei engraçado de verdade, eu ri demais, eu olhei todo isso que eu postava e ela, essa felicidade dura pouco, então eu falei, meu Deus, coitada. Ela tá me odiando, mas eu imagino que daqui a pouco passa e faz parte do esporte. Eu jamais desrespeitaria alguém da família delas por causa disso. Eu entendo a situação, poderia ser ao contrário também. Então, de boa. Não, eu puxei o assunto da questão dos fãs e tal, porque eu lembro de uma entrevista que eu fiz com a Tabata, e eu conversei com você isso brevemente também. A Tabata me falou que recebe muita foto ou indesejada dos pervertidos na internet. Com certeza. Você recebe esse material também? Eu não vejo. Mas você imagina que recebe, com certeza. Mas é tudo bloqueado, né? Tipo, qualquer imagem do meu eu tenho que clicar pra abrir. E eu não aquela que fica aquela embaçada, né? Meu Instagram, qualquer imagem de pessoas que eu não respondo, que eu não conheço, que eu não converso, já vem bloqueado. Tá. Então eu não abro. E se eu abrir também, quando eu abri antes, quando eu não sabia que tinha essa possibilidade de fazer, quando eu abri, eu achava engraçado. Eu falo, caralho, irmão, do nada o cara manda uma rola. Falei, cara, que loucura, né? Rolava, então? Rolava, eu achava muito engraçado. Tem o OnlyFans, né? Aí tem a moça que cuida, né? Produz meu conteúdo e posta lá meu conteúdo e tal. Aí vira e mexe, ela fala, caralho, não, todo dia uma rola diferente. Eu falei, faz um quadro. Faz um quadro, seleciona aí, faz um quadro dos melhores momentos, os melhores rolas aí. Você, pô, tá de sacanagem. Eu fico pensando, o que o cara pensa? O que passa na cabeça do ser humano de mandar... Acho que vai olhar e falar, gostei, vou até responder essa aqui. Vou atrás, vou descobrir onde esse cara mora. Eu vou devolver a foto, eu vou mandar a foto de volta. Que é isso? Eu não entendo que loucura é essa. Eu acho engraçado de verdade. A gente chora de rir. Até nessa situação você consegue achar engraçado e levar de boa. Eu acho engraçado, porque eu falo exatamente isso. Eu falo, cara, o ser humano é doente, a gente é meio maluco, assim. Acho que é a espécie mais doida que habita a Terra. É porque com todas as atletas mulheres que eu conversei sobre esse tipo de comportamento, todas se sentem visivelmente incomodadas. Eu acho só loucura. Eu penso loucura. Pois é. E a gente ri pra caralho, assim. Eu lembro uma vez que a gente tava na casa da Nayane e aí a gente tava abrindo, produzindo, né, o material, programando lá. Tava eu, Nayane e ela lá, que é que mexe comigo, produz o conteúdo lá. E a gente postando, fazendo, né, com os computadores e tal, registrando. Aí, veio uma lá, a gente ria tanto. A gente começou a dar apelido e ria. E eu falei, velho, eu vou fazer o quê? Eu vou apelar com isso. Já tive que ver mesmo, já tava lá. E a gente riu muito, mas eu realmente, foda-se, o cara que tá se mostrando, o problema é dele. Eu não vejo, assim, porque não sou eu que mexe, que abre as fotos e tal. Ela que tem a responsabilidade dela, não é minha. Eu falo com ela, divirta-se. Você tá aí pra isso. Mas e ela, inclusive, nem gosta, coitada. Ela falou, nem gosta dessa merda, tem que ver. Eu falo, faz parte do trabalho. Então, é isso. Eu levo de boa, de verdade. Esse tipo de comportamento aumentou depois daquela pesagem da Laura Sanco? Eu não sei, porque eu acho que eu abri o OnlyFans depois dessa pesagem. Eu acho que eu não tinha um Only antes. Eu não era patrocinada pelo OnlyFans antes. E no meu Instagram, eu não abri imagem já. Já não era uma coisa que eu não abri. Agora eu já recebi no e-mail.
No e-mail? No e-mail. Como descobriu o teu e-mail? Não sei, direto e reto eu recebo no e-mail. Só que eu não abro, né? Aí uma vez eu tava com meu primo do lado, o Otávio, se fudeu comigo. Eu recebi um e-mail, eu olhei assim e falei, Norma, sou seu fã, um link, um link não, uma fotinha. Anexo ali. Eu falei, ô primo, olha aqui pra mim um negócio. Ele abriu, era uma rola. Nossa, ele me xingou demais. Ele ia tomar no cu, não. Eu falei, eu só queria confirmar se era isso mesmo. O cara descobre teu e-mail pra mandar foto. E vira e mexe, eu recebo alguma coisa no e-mail, eu bloqueio o contato. Caralho, Norma. É muito. Encontros pagos, oferece encontros pagos, oferece vídeo, $10 mil, $15 mil por vídeo de 5 minutos, você ficar vendo eu no vídeo 15 minutos. Vira e mexe, eu recebo no e-mail aqui. Eu só bloqueio o contato, não respondo, não xingo. Eu falo, você pode oferecer o que você quiser, eu vou aceitar ou não. Então, não me sinto ofendido, eu só falo não, obrigado, bloqueio. A questão era essa, você se sentiu ofendido. Não, eu falo, é doido, teu né? e-mail pessoal, mas... Mas eles descobrem. Como, não sei, eles descobrem. Com aquele comentário lá da Laura Santos, você ficou chateadinha com ela? Não com ela, mas... Com o Jim Thomas. Não, também não. Eu não fiquei chateado com ela, eu fiquei irritado porque toda hora alguém vinha botar aquela porra daquele caminhão basculante no meu comentário. Aí, por um tempo, me irritou aquilo. Eu bloqueei o bonequinho do meu Instagram. Eu falei, meu Instagram, gente, não é democrático. Não sei o que, me bloqueei. Bloqueei, porque não tem democracia no meu Instagram. A regra é minha. O Instagram é meu. A regra vai ser minha lá dentro. Se quiser me xingar, você vai me xingar em outro lugar. Feliz da vida, pra ficar à vontade. Mas no meu Instagram, a regra é minha. E aí, eu bloqueei os bonequinhos, os caminhãozinhos, pra eles parar de postar aquela merda aqui, caminhãozinho, que me irritava todas as vezes. Mas aí depois eu falei, deixa esse pra lá, deixa eles postar. Liberou. Passou 6 meses, eu acho que de 6 em 6 meses tinha que ficar bloqueando, eu deixei. E agora, deixa. Ainda bosta um caminhãozinho lá? Muito pouco. Raros. Agora eu já desisti, já deixa. Não, eu nunca te perguntei isso, porque eu imaginei que você fosse talvez ficar chateado com o fato deles, como atletas, terem tido aquele comportamento. Ela não, né? Por ser mulher. Acho que ela foi mais na... Mas eu acho que o público americano, o americano, ele é um pouquinho diferente nesse aspecto. Acho que eles são meio, mais largados pra isso. Se importam menos, talvez. Acho que nós brasileiros ficamos mais ofendidos com esse tipo de coisa, talvez. Porque eu vejo as americanas até utilizam bem isso como recurso de marketing, como recurso de várias coisas. Você consegue monetizar e utilizar também? Sim. Eu não uso muito meu corpo pra monetizar essas coisas, porque eu não me sinto muito confortável. Eu não critico quem faz, eu acho que quem faz se sente confortável. Cada um se posiciona da forma como deve. Mas eu não sou muito de julgar, não, né? Eu, sei lá, eu gosto de bater nos outros, eu ficar julgando os outros, é foda. Não, mas o fato de você atender um padrão de beleza, isso te propicia ganhar dinheiro de outras formas, com outras plataformas. Não, eu faço o meu trabalho, né? Faço o meu OnlyFans, por exemplo. Tem coisas mais pessoais meus no meu OnlyFans. Vende o peixe, não, olha pra cá. O que tem no seu OnlyFans? Vocês vão ter que assinar pra ver. É de graça ou tem que pagar? A assinatura é de graça, é aberto. Qual que é o nick? É Norma Dumont? Eu não sei. Vai no Instagram da Norma. Tá lá, gente. Tá lá no Instagram da Norma. No Instagram tem, na página principal. E sempre tem nos stories também que eu posto, vira e mexe. Mas eu não lembro que vou olhar pra vocês. E aí você... aí não vai dizer qual é o tipo de conteúdo. Mas tá vendendo Norma bem, Dumont UFC. Norma Dumont UFC. Isso. Não, mas tem coisas mais pessoais, assim, coisas que não são da luta. Por exemplo, se eu viajo pra uma praia, tinha uma foto bonita na praia, por exemplo, eu vou postar no meu Instagram aberto. Não, vou postar lá no OnlyFans, querendo ou não, mostra um pouco mais do corpo. É uma foto bonita, uma imagem bonita, mas que não é sensualizado, não é... então não tem nada de escroto, ou não direi de escroto porque eu estaria julgando todas as outras, mas não tem nada de muita exposição, porque não é do meu perfil, não é do meu negócio, mas tem coisas mais pessoais minhas lá do que de fato no meu Instagram. Meu Instagram é basicamente tiro, porrada e bomba, né? Que no máximo é um amor. Mas tem treino, conteúdo de treino também? Tem, aí os conteúdos de treinos, por exemplo, sparrings, drill, coisas técnicas, eu jogo lá. Que são coisas mais detalhadas, assim. Por exemplo, no Instagram eu posto ali 15 segundos de manopla. Lá eu posto manopla completa e tal. São essas coisas mais específicas. É isso, Norma Dumont. Também tem canal no YouTube aí bombando. Os mineirinhos. François. Cara, vocês têm que assistir dessa semana. Meu Deus, E olha, acabou não. Tá rolando o Big Brother. Tá rolando a eliminação na casa. Cara, nós já eliminamos ontem um raposinho. Eu vou dar um spoiler. É preconceito. O único não mineiro na casa. Não, é lógico.
Não, tem o Diego agora, né? Aí entrou o da Casa de Vidro agora, chegou o Diego. Ah, o Diego tá lá? Não O Diego tá? chegou hoje, porque a gente vai permanecer lá, né? E agora o Alan, ele tava com o Alan no hotel, pra não deixar o Alan sozinho lá também. E o Alan não quis se misturar com a gentalha. Casa de vidro. E aí a gente tá lá na casa, aí agora o Raposinho foi embora, né? Que ele teve que ir embora. E a gente aproveitou e fez a eliminação dele, porque ele estava dando alguns sinais já de doença, a gente não queria ninguém doente perto. E aí veio o Diego, né? Aí a gente chegou lá, hoje nós estávamos gravando com ele lá, o integrante novo chegou causando tumulto. Já te falaram que o seu sotaque aumenta quando você convive só com mineiro em volta? Cara, eu acho que sim. Sim, eu percebi isso. E lá na casa tá lotado de mineiro, né? Só o Diego agora que é baiano, baiano não, paulista. O François, tua irmã, teu cunhado, o Liquete, você, o Matuto. Tudo mineiro e Lu. E a Lu também é mineiro. Mineiro. Ó, o Uai. E o Diego já tá lançando o Uai lá já, porque eu falei com ele, se não lançar o Uai, ele é o próximo a votado na casa. Bom se demais. não comer pão de queijo, não lançar o Uai e tomar um cafezinho... Tomei um cafezinho nessa casa, hein? Tinha um outro amigo do Alan, talvez também, que também era mineiro. E aí ele chegou lá no dia da luta e a gente tinha acabado de treinar de manhã, subiu todo mundo pra tomar banho lá no hotel. A gente tava no hotel no dia da luta, dormi lá, né, pra fazer o processo de corte. Aí, no dia da luta, ele chegou lá, a lata de doce de leite. Eu falei, bom, é isso que o mineiro precisa pra poder sair no soco com alguém, me dá aqui um pouco de doce de leite. Um doce de leite e uma cadeirada não se nega a ninguém. Ninguém, nem um cafezinho. Tomei cafezinho. Norma, a câmera Melhor é sua. cafezinho que a cadeirada, né? Muito melhor. Pô, faltou um pãozinho de queijo, eu confesso. Mas ali, se alguém assa um pão de queijo naquela casa ali, tava demitido imediatamente. Semana de parte de peso não dá. Norma, a câmera é sua. Muito obrigado, tá, pela conversa. O espaço é seu. Se quiser mandar algum recado, algo que você ainda não falou, alguma mensagem que você gostaria de dizer que não foi abordada nessa entrevista, o espaço é seu. Cara, acho que eu queria só agradecer. Eu queria agradecer a todo mundo pelas torcidas, agradecer a galera que acompanha, que sente as emoções aí. E dizer que, assim, eu pretendo voltar o mais rápido possível para dentro do octógono. Eu quero representar o Brasil das melhores formas possíveis. E eu vou estar fazendo isso. Eu vou estar sempre buscando a melhor versão para a próxima, tanto dentro quanto fora do cage. E eu realmente... Eu quero que o público me conheça um pouco mais, eu quero que o público esteja mais próximo para eles entenderem um pouco mais da Norma. Eu acho que a partir do momento que vocês me conhecerem um pouco mais, vocês vão querer acompanhar mais ainda de perto. Então é isso. Agradeço de coração todo o carinho, a torcida e bora para a próxima. E a próxima vez, espero que em breve, que eu talvez, né, pode ser que eu venha lutar de novo em Vegas, a gente grava a segunda parte aí, que tem muita coisa ainda. Invicto em Vegas, né? Invicta em Vegas. 9 vitórias consecutivas em Vegas. Aí é... Bom, pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam. Os cortes desse podcast estão no canal da G-Fight. O episódio completo está aqui no canal Direto de Vegas. Papo com a Norma Dumont. Abriu o coração. Muito obrigado pela confiança. As redes sociais da Norma estão aqui na descrição desse vídeo, assim como as redes sociais do estúdio Outbox Media Vegas, o melhor estúdio podcast da cidade de Las Vegas. Eu sou o Diego Ribas, direto de Vegas mais uma vez. Muito obrigado. Tamo juntos.